Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje finalmente eu farei o primeiro episódio deste podcast dedicado inteiramente à minha obra favorita, que é One Piece, né? E por que será que eu demorei 150 programas para falar especificamente sobre isso? Bem, honestamente nem eu sei, mas eu acho que em parte é porque realmente escolher falar sobre One Piece é um negócio complicado, porque só é interessante falar sobre One Piece pra gente que já conhece One Piece, sabe? Pelo fato de que é uma obra gigantesca, cheia de detalhes e, por consequência, cheio de spoilers, digamos assim, entendeu? Não tem a menor graça falar sobre uma obra, né, com tanto conteúdo, tão longeva, e não poder, né, expressar como que eu me sinto por pontos bem específicos e tudo mais. Ainda mais sendo a obra que eu mais gosto, possivelmente a obra que eu mais assisti, talvez, né? Porque, considerando a duração que tem, eu já assisti 2 vezes legendado e recentemente eu assisti os 30 primeiros episódios dublado só para conhecer. Em primeiro lugar, porque daí eu vou ter mais uma desculpa para assistir One Piece pela terceira vez, e outra razão que eu devo poder saber o que as pessoas que estão conhecendo One Piece dublado estão ouvindo, né? Porque é uma coisa que muita gente não gosta de assistir legendado, tem pessoas que têm preconceito com o idioma japonês, por exemplo, e tudo mais, ou simplesmente o costume, né, de estar vendo a sua língua nativa, digamos assim. Então, por que eu assisti os 3 primeiros episódios? Porque, na verdade, então, esse programa aqui vai ser uma análise bem aprofundada, e quando eu digo bem aprofundada, esperem a duração padrão de um programa sem contexto, dos 30 primeiros episódios de One Piece, do ponto de vista de alguém que já assistiu a obra, que tem um carinho muito grande, uma paixão muito grande por essa obra, sabe? E vou defender, sabe, exatamente porque, eu vou falar especificamente, sabe, por que eu gosto tanto, sabe? Porque é uma... digamos assim que quem ainda não desapareceu do programa sabe então que esse episódio aqui é dedicado para 2 tipos de pessoas. Ou para alguém que já assistiu One Piece, gosta de One Piece e quer saber, ou quem sabe até não gosta, e quer saber por que eu gosto, o que eu acho, né? Como eu já faço assim, para várias outras coisas diferentes que eu já falei aqui nos programas sem contexto, ou então para alguém que, mesmo que não tenha interesse em animes de modo geral, não se preocupe, quer saber se, eu já ouvi as pessoas falarem tanto desse anime do Pirata que Estica, eu sei que ele é longo pra caramba, então vamos ver o que alguém que realmente é fã tem para falar sobre essa obra, né? Porque, então vamos eliminar algumas outras coisas assim que são polêmicas ao redor da obra. Primeiro eu vou deixar bem claro que eu considero One Piece assim a narrativa fantástica mais consistente que eu já conheci, sabe? E pra mim o Eiichiro Oda, o autor de One Piece, o mangaka por trás dele, é um gênio, um completo gênio na definição mais óbvia e clara da palavra, sabe? Ele possui uma criatividade, um planejamento, uma construção, uma coerência na hora de elaborar personagens, eventos e uma narrativa que engloba tudo isso, sabe? Interliga esses personagens com esses eventos que ele quer nos mostrar de uma maneira extremamente consistente, sabe? E coerente, interessante. Realmente eu acho que não é qualquer pessoa que conseguiria criar um mundo tão grande e tão expansivo quanto é o mundo de One Piece, entendeu? Então essa é a minha opinião real e óbvia da obra, que é uma coisa gigantesca. Então não é só uma obra que eu gosto, eu realmente acho muito, muito, muito bem feita, e eu acho que quem quiser dizer que não é uma obra bem feita vai ter que se esforçar bastante para conseguir apontar quando que o Oda tá constantemente fracassando e por que ele não tem talento em criar um universo tão foda quanto eu tô sugerindo que ele faz, né? E daí vamos para a segunda etapa, outra coisa que digamos assim, um teto de vidro, entre várias aspas, da obra, é o estilo do traço. Daí eu vou separar em 2 questões. Em primeiro lugar, o Oda é o cara que desenha o mangá, o mangaka por trás da obra. E o traço de One Piece, aquela velha história de que o traço de One Piece é ruim, é simplesmente estúpido. Tipo assim, uma coisa é tu dizer, eu não gosto do estilo que o Oda desenha. Mas agora dizer que o Oda desenha mal, considerando que ele é um cara que ele tá trabalhando já faz 30 anos, e tipo, e a maioria dessas pessoas nunca nem viram as páginas do mangá, nunca viram os detalhes, nunca viram os cenários, nunca viram, enfim, realmente nem conhece o trabalho do Eiichiro Oda, mas eles falam que o traço de One Piece é ruim baseado na animação, que é uma coisa completamente diferente. Então não, o Oda não desenha mal, ele desenha excelente, sabe, excelente, não sei se foi o melhor adjetivo que eu poderia dar, porque ficou meio estranho, mas tipo, ele desenha muito bem, ele recebe muitos prêmios, inclusive por causa dos cenários que ele faz, dos ambientes, quando ele faz aquelas páginas grandonas que tá mostrando um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Ele é um ótimo mangaka, mas ele tem um estilo específico dele, entendeu? Que é, sim, muito inspirado em cartoons dos anos 90. Não se esqueça que o One Piece começou no final dos anos 90, e quando eu digo cartoons, realmente é o traço ocidental, sabe? O próprio
Luffy, o protagonista da história, os olhos dele são redondos, entendeu? Que é uma característica super comum dos cartoons norte-americanos, sabe? Não necessariamente dos shounen, sabe? Até da época. Por exemplo, a maior inspiração, né? O autor favorito do Oda é o Akira Toriyama, do Dragon Ball. Mas até o estilo do One Piece não é muito similar ao Dragon Ball, nem no começo das obras, sabe? Assim que o Oda começou a desenhar, ele já tinha um estilo particular próprio, que era caricato, que não era para parecer seres humanos reais, tipo, no primeiro episódio já aparece a Álvida, que é uma mulher grandona, gordona, claro que a obesidade dela é retratada de uma forma assim, fora dos padrões, entendeu? E ela tem uma personagem muito forte e eles têm esses padrões de fazer, né? Seres humanos muito mais altos do que o ser humano poderia ser e as formas físicas também, entendeu? Então o Oda, ele vai pra esse estilo, não é pra tu tá enxergando ali personagens que tu pensa, nossa, eu conseguiria estar vendo esse ser humano na minha frente. Não é o estilo dele, então tu pode dizer, eu não gosto do jeito que esse cara desenha. É uma coisa, mas agora dizer, o desenho é ruim é tipo, tudo bem, cara, tu vai ficar que nem um imbecil falando isso, enquanto não muda a história de que o One Piece já tá aí há 30 anos e o cara já é um dos mangakas que mais fez dinheiro com a obra dele ao longo da história da indústria lá no Japão, sabe? E daí podemos transferir para animação também. A qualidade da animação também é discutível. Tem fãs, tipo fãs de One Piece que falam muito mal. E honestamente eu não sou nem... E muda também assim ao longo das épocas, entendeu? Quando o One Piece começou, ele era só mais um anime como qualquer outro. Ao longo do tempo ele foi ganhando tipo assim um status e uma estima. Então tinha algumas temporadas que os fãs se sentiam decepcionados, porque sentiam que a animação não estava recebendo a atenção que deveria. Outros arcos, por outro lado, a animação fica muito boa, as pessoas elogiam e tudo mais, né? Então, mas isso daí também é um bagulho que não é o foco do que eu tô falando aqui, porque eu vou realmente me atentar mais ao que é a história, a narrativa, os pontos que acontecem. Quando tem alguma distinção, bom, tem uma moto buzinando aí, mas eu realmente acho que não tá atrapalhando o que eu tô falando. Espero que não atrapalhe, senão isso aqui vai ser um trágico pra mim. Mas enfim, prosseguindo. E daí, deixa eu ver se eu consigo recuperar a minha linha de raciocínio. Traço, One Piece, enfim. Então, olha, também se a qualidade da animação de algum arco não tá bom, não vai ser o que eu vou me atentar aqui, vai ser realmente mais a história, a narrativa, os elementos. Quando tem alguma distinção entre o mangá e o anime, e eu tô por dentro que há essa distinção, eu vou fazer menções a esse tipo de coisa, sabe? Mas o meu objetivo realmente vai ser assim, entrar na história, se aprofundar no que foi dito, no que foi falado, sabe? E vamos logo começar por isso daí, entendeu? É inevitável que eu vou fazer spoilers, como eu disse. Eu vou tentar não falar de muitos eventos que vem lá na frente na história, porque daí meio que perderia o sentido, sabe? Eu já tentei direcionar para os 30 primeiros episódios do anime, pelo fato de que, cara, é um anime que tem mais de 1000 episódios. É óbvio que dá pra, tipo, eu poderia ficar falando, sei lá, só 1 hora sobre um personagem específico de One Piece. Eu conseguiria ficar fazendo isso, mas, né... Como eu não sabia por onde começar, esse aqui deve ser o primeiro programa, os 30 primeiros episódios analisados pela ótica de Gang, que é muito fã, né? Então, vamos começar pelo primeiro episódio, que daí é o... Eu vou ler os títulos, né, de cada um deles, tipo... Conforme eu for comentar, né, o primeiro episódio se chama Eu Sou Luffy, o Homem que Vai Ser o Rei dos Piratas, né? Então, deliberadamente, é uma daquelas histórias que começa com um spoiler daquilo que tu espera que vai ser o final da obra, sabe? O homem que vai ser o rei dos piratas já tá dizendo aí. Então assumimos que quando terminar essa história o Luffy será o rei dos piratas. E o que é o Luffy? É o protagonista, né? O famoso pirata que estica e tudo mais. Então é uma coisa assim que, como eu disse, o Luffy seria um dos personagens que eu poderia ficar mais de 1 hora falando só sobre ele. E eu já vou fazer a primeira menção sobre ele, já vou dizer, olha, o Luffy é um protagonista muito forte, no sentido assim, de que muito interessante acompanhar uma história que ele é o protagonista. Uma coisa que gente que não conhece a obra tenta atacar, fazendo de conta que ele é um personagem fraco, mal escrito, desinteressante, ou até gente que assiste, mas é que tem muito fã de One Piece que é burrão, né? Como qualquer fanbase, todas as fanbases é lotado de idiota, e não adianta One Piece ser uma obra incrível se tiver muito daquele... Geralmente aqueles fãs estúpidos que falam assim, animação muito enrolada, cheia de flashback, cheia de história, que não sei o que lá, a história não anda. Tipo, esse mesmo imbecil que é o cara que se tu pedir pra explicar o que é One Piece, ele não sabe explicar, porque o idiota não sabe nada, ele não entende a profundidade por trás das cenas, dos diálogos, dos personagens. Olha, e você pode ter certeza absoluta que quando eu tô falando isso, eu não tô distorcendo, eu não tô inventando, eu não tô tapando só com a peneira. Vão por mim. O One Piece tem mais de 1000 episódios, mas é porque tá sendo contada uma história deste tamanho mesmo, sabe? E agora que eu tô, tipo, reassistindo esses episódios na versão dublada agora e já conhecendo realmente aonde que a história vai parar depois de 1000 episódios, né? Eu já posso dizer pra vocês que, tipo, o foreshadowing do Oda era real. O que é foreshadowing? É, tipo, está mostrando
tipo, numa cena no presente, ele tá setupando várias coisas, ele tá preparando, né, várias coisas que vão acontecer lá adiante, e no One Piece isso é demais, até a ponto de que eu, mesmo sendo fã, já sabendo do que o cara é muito, muito genial na hora de fazer isso, eu ainda assim não sei, porque, tipo, é impossível que ele soubesse que a história ia ser tão longa assim. Não impossível, mas, tipo, é impressionante quando tu vê os diálogos do comecinho da obra, sabe? Literalmente, se tu... Para um fã desavisado, né, tem que fazer esse exercício também. Tipo, a primeira vez que eu assisti One Piece eu não esperava que ia gostar tanto assim, mas me apaixonei. Mas pensem que quem começou a assistir One Piece na época que ele estava sendo lançado, lá no final dos anos 90, em 1999, era só mais um anime que estava dando na televisão, como vários outros por aí, entendeu? Então imagina que as pessoas estavam vendo aquele anime despretensiosamente, assim como eu assisti a primeira vez despretensiosamente, e eu não estava procurando muita profundidade, muita razão por trás daquilo que os personagens vão falando e tudo mais. Mas a verdade é que, tipo, é gigantescamente agressiva a quantidade de coisa que se tu já levar a sério as primeiras falas do Luffy, literalmente, tudo que ele vai falando nos primeiros episódios, primeiros 5 episódios, sabe? Se tu levar super a sério tudo que ele tá dizendo ali, e tu vai ver o quanto que ele é consistente com essas frases, com essas afirmações, com esses posicionamentos ao longo desses 1000 episódios, é fantástico, sabe? E o Oda reproduz isso para todos os personagens, sabe? Ele tem um mindset muito específico, sabe? Quando ele vai escrever diálogos para cada um dos personagens, dá pra ver que o Oda tem uma mentalidade muito específica dentro da cabeça dele para cada um deles, porque esses personagens são consistentes, sabe? Eles são humanos, eles são reais, digamos assim, sabe? Tu não vê o Luffy agindo de uma forma que tu pensa, mano, esse não parece o Luffy. O mesmo vale pro Zoro, pra Nami e pros outros personagens todos, sabe? Tem uma consistência, sabe, assombrosa. Então, o Luffy no primeiro episódio, ele vem com aquelas coisas assim, que são as coisas que as pessoas tentam dizer que ele é o protagonista genérico de Shonen, mas, né, é aquela coisa de querer reduzir um personagem que está sendo desenvolvido há 1000 episódios para algo que tu viu no primeiro, sabe? Sim, no primeiro episódio tu já vê ele injetando ali, tipo, a primeira cena ele se declara que ele vai ser o rei dos piratas, né, conversando com o Kobe e tudo mais, e aquela primeira cena o Oda já tá criando aquele contraste que é pra tu entender que o Luffy, ele segue, tipo assim, a própria batida dele, tá ligado? Ele é um cara que ele vai andar pro próprio ritmo dele e ele não vai se importar muito com o que os outros vão falando, sabe? O Luffy, pra mim, ele tem características que tu vê nos personagens de Shonen, só que pra mim ele é uma coisa à parte, até porque ele tá, tipo, no nível muito superior dessas características, sabe? Tipo, ele é o ápice da humildade sem modéstia, sabe? O Luffy é um personagem extremamente humilde, tipo assim, ao longo da história, ele distribui elogios, ele distribui gratidão, sabe? Ele é um personagem que não tem problema nenhum em admitir fraqueza, dizer que precisa de necessidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo nada disso é uma razão para ele achar que ele não vai chegar exatamente onde ele se determinou desde o começo, sabe? Então, ele é um cara que não tem nenhuma modéstia, que ele fala que ele vai chegar onde ele vai chegar e nós esperamos que ele chegue, sabe? E... né? Inclusive, ao longo da história, ele acaba tomando várias decisões, digamos, precipitadas, que é outra característica comum, mas também é uma obra que é consistentemente mostrando que mesmo ele fazendo aquilo que supostamente ele não deveria estar fazendo, ele já faz e ele consegue, para mostrar que, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tem essa característica normal de ser imprudente, que a gente vê em outros protagonistas, também deixa claro que ele tem uma, tipo, ele é bem sucedido naquilo que ele tenta fazer, sabe? Então, as poucas quedas do Luffy ao longo desses 1000 episódios, que são, tipo assim, momentos pontuais que os fãs vão saber identificar que é o momento que o Luffy se fudeu, sabe? Essas poucas quedas têm impacto, porque ele é um personagem que não costuma cair, sabe? Então, quando ele leva o baque, ele costuma sentir aquilo lá. Então, né, como eu falei, obviamente que informações do futuro vão ter que vir constantemente, né? Então, mas o Kobe já fica assim... O Kobe é um personagem que ele tava naquela situação dele ser escravo da Álvida, né? Ele tinha se perdido no meio do mar, tinha sido pego por uma tripulação pirata, e por isso ele estava adquirindo um comportamento assim, de, primeiro, um sentimento de revanche contra os piratas, e em segundo lugar também, ele tinha medo da Álvida, porque ela era uma mulher grandona, fortona, com uma clava e tudo mais, e dele contra aquele guri que estava dentro do barril, que tinha dito que ia ser o rei dos piratas, e ele começa a ficar assim, apavorado, que tipo, por que eles são tão diferentes? O Luffy dá aquele cascudo na cabeça dele, por que você não bateu? Porque deu vontade e tudo mais, né? Aí quando ele tá saindo do navio, ele vê a Álvida, rola aquela cena clássica também, né, que o One Piece tem muita comédia, né, quem assiste o One Piece sabe, que tu vê que a Álvida tinha aquela coisa de todo mundo tinha que chamar ela de mulher mais bonita do mundo, que não sei o que lá, e daí o Luffy, quem é essa velha gordona aí, tá ligado? E daí, ele facilmente derrota a Álvida sem o menor desafio, sabe? É o primeiro episódio também que mostram pra nós que ele é de borracha, né, e como é o começo da obra, nesse primeiro momento é extremamente vendido o fato de que ele é uma
uma aberração, digamos assim, sabe? A história constantemente está falando a fruta do diabo e tudo mais, a lenda e tudo mais, as pessoas ficam chocadas por se deparar com alguém assim, e essa é outra coisa que faz parte, que vai mudar com o tempo, como qualquer história que tem mais de 1000 episódios, sabe? O One Piece, ele vai crescendo, ele vai ficando gigante, então pra mim, honestamente, eu acho muito charmoso esse começo da história, que é muito assim, não tá, tipo, como eu já falei, entendeu? É óbvio que uma história de mais de 1000 episódios vai progredindo. Então eu acho muito interessante que o começo de One Piece não pareça que vai ser a história mais épica do mundo, entendeu? Eu acho muito interessante que o começo da história realmente tu tá tipo assim, é um guri que estica, sabe, com uma fruta, tipo, tu não sabe muito dessas coisas, tu não sabe se vai ser desenvolvido. Na maioria das histórias isso não teria mais nada, sabe? Tipo, a maioria das histórias não tem tanto background, não tem tantas informações e não tem tantos desfechos. Só que o fã de One Piece vai descobrindo que o Oda contextualiza pra caralho. Ele te dá mais explicações do que tu tava achando que tu ia perguntar, sabe? E tu fica satisfeito com aquelas respostas, porque elas são simplesmente incríveis sabe, de ter acesso a elas, digamos assim. Então, né, no primeiro episódio são essas coisas que são estabelecidas. O Luffy é super forte, digamos, sempre querendo ele ser de borracha, tu vê que ele dá um socão que joga a Álvida longe, então tu vê, bom, ele tem com certeza capacidades sobre-humanas, ele não pode ser morto por tiros, armas de impacto não machucam ele, então tu vê que ele tem, né, porque os ossos dele também são de borracha, então não tem como tu fraturar o corpo dele e tudo mais, então, tipo, tu vê que, olha, quanto esses personagens sem poder nenhum, sem capacidades físicas aprimoradas, ele vai passar por cima de todos eles, né? E daí, o segundo episódio daí, então, já nos é apresentado daí o Zoro. No final do primeiro episódio, a gente já tem a cena de que ele tá preso e tudo mais, né? Que daí, deixa eu ver aqui o nome do segundo episódio, né? O grande espadachim aparece, caçador de piratas, Roronoa Zoro, né? O Zoro é aquele personagem, assim, que eu diria que o Oda splitou entre os dois características padrões de protagonistas de anime, sabe? O Zoro poderia ser o protagonista do anime dele, digamos assim, porque ele tem aquela coisa assim do treinamento, do esforço, da obsessão em ser o mais forte, sabe? Características que tu vê em gente, sabe? Do Dragon Ball, por exemplo, sabe? Que é especificamente o espírito de luta, sabe? É o Zoro que carrega isso daí dele querer ser o melhor no confronto. O Luffy quer ser rei dos piratas, sabe que no meio desse caminho ele vai ter que bater um monte de gente, sabe? Só que apesar de estar implícito no discurso de que ele vai ter que ser forte, não é que nem o discurso do Zoro que é explícito de que ele quer ser o mais forte no confronto físico de espadas, tá ligado? Então, o Luffy não tem essa característica de ser o cara obcecado em ser o mais forte, o que treina mais e que aprimora suas técnicas, sabe? O tempo inteiro, o Zoro que leva esse lado, sabe? Então, o Zoro já nos é apresentado naquele cenário de que ele tá preso e tudo mais, né? A primeira cena que a gente vê, rola aquele momento que já começa nós enquanto audiência já vamos criando uma simpatia para esse personagem que a gente não sabe, tipo, ele já é vendido como um caçador de piratas forte e tudo mais, e o Luffy já fica interessado nele só por causa disso, falar, eu vou chamar esse cara pra andar comigo, sabe, e daí o Kobe diz, não, tu não pode, ele é o diabo, ele é que não sei o que lá, e o Luffy já dá mais um pipoco nele, aí rola aquela cena que a menina chega lá, o Zoro tá preso, né, praticamente assim, crucificado, digamos assim, naqueles pedaços de pau, e a menina vai caçar pra ele o bolinho de arroz, né? O onigiri, que depois se torna o nome do primeiro ataque do Zoro, digamos assim, né? Onigiri, e daí o Elmepo chega lá e é bem escroto com a menina, sabe? Já começa também a criar antipatia pelo Elmepo, porque ele é escroto com a menina, joga, tipo, come o que ela tinha feito, joga no chão, fala que tá uma porcaria, e ainda manda os marinheiros arremessar ela por cima do muro, e o marinheiro tá tipo assim, bah, eu não quero fazer isso, menininha, mas né, eu tenho que obedecer o filho do Capitão Morgan. Aí arremessa assim a menina e o Luffy já salva ela, resgata. E depois rola a primeira conversa entre eles, sabe? Que o Luffy tá na frente do Zoro, assim, o Zoro preso, o Luffy olhando pra ele e fala assim, você não parece tão forte, você tá preso aí que não sei o que lá. Daí ele entende que o Zoro falou que, não... eles falaram que se eu pudesse sobreviver aqui uma semana, ou um mês, não me lembro agora se é uma semana ou um mês, é uma dessas duas datas, e ele disse, vou sobreviver aqui de boas, né? Já mostra também que ele é um ser humano normal, no sentido assim, de que, tipo, ser humanos normais iriam sobreviver tudo isso daí, ele pede pro Luffy catar a comida que tava no chão, e o Luffy dá na boca dele, daí tal, o doce, né, o onigiri doce, porque o cara até reclama que, mas o onigiri era pra ser salgado, ele xinga a criança, né, o Elmepo. Aí o Luffy dá pra ele o onigiri sujo, o Zoro come e agradece, né, e daí depois o Luffy já lá e conta pra menininha, fala assim, ele comeu do chão mesmo e disse que estava uma delícia, que foi o melhor que ele já comeu. Daí a guria já fica faceira e tudo mais. Daí descobre a história de que o Zoro tá preso. Porque o Elmepo tinha chegado com
um lobo, né? E o lobo tava se metendo na mesa de todo mundo, pegando comida da boca das pessoas praticamente, e o Zoro tava lá no bar e quando o cachorro chegou perto dele, ele deu uma paulada no cachorro, sabe? E daí, por causa disso, ele foi acabando sendo preso, porque o cachorro, o lobo, o cachorro, sei lá, pertencia ao Elmepo, que é filho do Capitão Morgan, né? Aí o Luffy fica sabendo dessa história, ele fica com raiva do Elmepo, vai lá dar um socão na cara dele também, quando ele fica sabendo, então esse cuzão daí, que é por causa desse arrombado que o Zoro tá preso, né? Então daí já vê que os dois são farinha do mesmo saco, digamos assim, né? Quando ele dá aquela paulada. Aí a gente vê pela primeira vez o Capitão Morgan, quando o Elmepo vai lá reclamar, fala papai, papai, né? Seguria arrombada e me deu uma bosta na minha cara, e o Capitão Morgan acaba dando na cara dele também, que fala assim, não dá nele, se não me engano ele bate, mas ele fala, sabe por que eu nunca bati em ti antes? Porque eu tenho vergonha de ser meu filho, né? O Morgan daí, então, ele vai ser o primeiro vilão, digamos assim, tipo, o segundo já, né? Mas é que a Álvida foi, tipo, esse primeiro arco inteiro, sabe? O East Blue inteiro, que o One Piece também tem isso, né? Ele é separado, saga, digamos assim, né? Ele é separado em arcos e em sagas, ele não é separado em temporadas, no caso. Uma saga é feita por vários arcos, tipo, então, essa primeira saga inteira do East Blue, o Luffy patrula todo mundo, sabe? Ele passa por cima dos caras como se não fossem adversários, digamos assim. Tipo, tem a exceção do Smoker, especificamente, quando chegar nesse episódio eu vou entrar nesse detalhe, mas praticamente o anime tá constantemente mostrando que, tipo, como nós não sabíamos, e o Oda talvez já soubesse que a história tem mais de 1000 episódios, ele está mostrando que esses caras aqui, cara, realmente não era disputa pro Luffy, sabe? A Álvida foi facilmente vencida, ele enfrenta o Morgan, que era muito maior que ele, muito mais forte do que ele, né? Com o queixo de ferro, braço de machado e tudo mais. Essa estética daí também que é específica do One Piece, eu gosto bastante, entendeu? É um bagulho que me remete bastante, assim, a jogos de RPG, sabe? Que teus personagens costumavam ser uns bonequinhos pequenos, uns sprites pequenininhos, assim, e tudo mais. E tu enfrentava aqueles grandes vilões grandões e era divertido de ser um cara muito pequeno derrotando alguém muito grande. E o Luffy é isso daí constantemente. A Álvida era uma mulher enorme, o Capitão Morgan é um cara muito grande, depois alguns personagens diminuem de tamanho, né? O Bug, embora o Bug ainda seja mais alto que o Luffy. O Luffy com certeza é um dos caras mais baixos do anime, no sentido de que, pelo menos daqueles que ele realmente entra em confronto, que ele sai na mão com esses vilões, que costumam ser personagens gigantescos, né? Então, o Morgan seria mais um que seria facilmente derrotado e tudo mais. O Zoro e o Luffy acabam se unindo para escapar de tudo lá. É a primeiro reino de opressão, só que não é um reino, né? É simplesmente uma vila que ela era atormentada por esse Capitão Morgan. Aí eu já tô juntando também com os eventos do terceiro episódio, né? Que o terceiro episódio se chama Morgan versus Luffy. E quem é aquela linda misteriosa, né? Que a Nami também estava aparecendo desde o primeiro episódio, esqueci de mencionar isso. Desde o primeiro episódio tinha curtas cenas que eles nos mostravam a Nami já, que tu vê que ela tá roubando, que ela tá passando a perna em piratas, em marinheiros e coisas desse tipo, sabe? E daí, no final do terceiro episódio, inclusive, ela acha que vai encontrar um mapa. Acho que era um mapa para Grand Line, não tenho certeza, que o Capitão Morgan tinha, só que já tinha sido roubado pelo Bug e tudo mais, que vai dar abertura para o nosso próximo arco, digamos assim, que é que vai aparecer o Bug, né? Então, mas no final desses 3 primeiros episódios, o que a gente tem de informação sobre a história aqui? Tem essa menina misteriosa, que é a Nami, que tá roubando e passando a perna nos outros personagens. O Luffy venceu de 2 vilões que claramente não tinham a menor chance contra ele, sabe? E os caras tentam dar tiro também não tem a menor chance. E o Zoro também já entra a tripulação meio que na marra com aquele estilo do Luffy, né? Com aquele velho diálogo. Só que aí também já começa a rolar a grandíssima construção, que eu já vou dar uma spoiler mais adiante, que é outra das várias coisas que tornam One Piece incrível, é que o Oda realmente sabe criar laços, ele sabe criar vínculos, entendeu? A tripulação é unida. E de modo geral, eu vejo gente tentando, até gente que assiste a história que com certeza não tá assistindo a história direito, sabe? É o famoso, cara, assiste o One Piece de novo, então que tu não assistiu direito, sabe? Porque, cara, é inegável, tu vê as pequenas construções, sabe? Tu vê nesses primeiros momentos, nas primeiras conversas entre o Zoro e o Luffy, que mesmo que o Zoro tava falando que não ia se unir com ele, e o Luffy tava sendo, sabe, mala e chato, mas nas atitudes, entre essa chatice do Luffy, nas atitudes que o Luffy tinha, entendeu? Das coisas que ele falou, das porradas que ele deu na cara do Elmepo, quando ele ajudou o Zoro a recuperar as espadas, entendeu? Todos esses momentos daí e tal,
que o Zoro já foi vendo que, tipo, esse cara, mesmo ele sendo um pirata, que o Zoro era um caçador de pirata nessa época, sabe? Mesmo esse cara sendo um pirata, ele é diferente, eu vou me aliar com esse cara aqui, né? Mesmo que o primeiro instinto do Zoro fosse não querer, o Luffy ganhou ele através, não da chatice, mas através do que o Zoro tava vendo além daquela persistência, né? E também já tem o vislumbre do quê? Do Zoro, aquele momento que ele acha que ele vai ser baleado antes do Luffy cair na frente dele e levar os tiros por ele, sabe? Que o Zoro fala, não, eu não posso morrer aqui, dá aquele zoom assim na cara dele. Já é o primeiro vislumbre de que o Zoro também tem uma determinação, uma ambição muito grande de algo que ele quer conquistar, e logo mais seria esclarecido para nós isso, né? E o que eu ia dizer também é que, né, o Zoro e o Luffy tem uma grande camaradagem que, tipo assim, o Zoro leva muita honra no sentido dele ser o imediato, sabe? No final das contas, por ele ter conhecido o Luffy aí no começo, tipo, tecnicamente, foi o primeiro personagem que o Luffy conheceu, tirando o Kobe, digamos assim, né? Mas o Kobe não é da tripulação, né? Mas o Zoro é o primeiro personagem que o Luffy conheceu. E o Zoro tá vendo, tipo, o tipo de pessoa que o Luffy realmente era, sabe? Além da chatice, além da persistência, sabe? A determinação e a força de vontade também, e até realmente a moral e a ética que o Luffy tem, que é outra coisa que eu vejo que as pessoas esquecem de mostrar, sabe? Esquecem de apontar quando estão falando, quando comparam o Luffy com o Goku. Cara, é super injusto comparar o Luffy com o Goku, porque o Goku nunca fez nada pensando em ajudar ninguém, tá ligado? O Goku não tem cenas, não tem diálogos dele falando sobre ajudar alguém, se importando com alguém. O Goku é super distante dos seres humanos, até porque ele não é um, sabe? Ele não tem vínculos, ele praticamente não tem compaixão, tá ligado? Ele só não é, tipo assim, ele só não mata as pessoas, mas o Goku não tem relações humanas com seres humanos, tá ligado? Então é super estúpido ver gente fazendo de conta que o Luffy é uma caricatura do Goku, pelo contrário, tá ligado? Não tem comparação. Quem assistiu One Piece e vê o Luffy ouvindo as histórias, reagindo, interpretando, tu vê as coisas que mexem com ele, tu vê quando a gente, tipo, mexe com criança, tu vê que ele fica puto, sabe? Tu vê que são as coisas que, não, mano, aí tu vai levar um socão, tá ligado? Tu vê todos os momentos que o Luffy vê que as pessoas estão sendo cuzona e ele fica pistolão, pistolaço, e esse também é um bagulho que faz as pessoas gostarem do Luffy, porque sabe que ele vai ver uma merda e ele, não, pode deixar que o pau vai comer agora, sabe? É isso que tanto a audiência quanto as outras pessoas da volta do Luffy, os caras ficam, mano, caralho, o Luffy vai se levantar e o pau vai comer, sabe? É o que fez o Zoro também gostar dele, saber que, bom, não importa que a gente seja pirata, isso não faz diferença. Quando o Luffy viu algum bagulho que ele não gostar, ele vai sentar a mão e eu vou junto e senta a espadada e é nóis, entendeu? Então, isso daí é um bagulho muito interessante, sabe? Que o Zoro simplesmente foi vestindo essa camisa de imediato e ele tem honra de ter aquela camisa, tá ligado? Ele quer que o Luffy enxergue nele o famoso braço direito, sabe? O cara que, tipo assim, quando eu preciso me mover, o Zoro tem que estar comigo, porque ele sabe, tipo, o que tem que fazer e eu posso confiar no que o Zoro vai me seguir, vai, né, vamos se mover em direção ao objetivo e tudo mais, tá ligado? Então, nesses primeiríssimos momentos deles, é as primeiras tijolinhos dessa grande, sabe, muralha que vai ser a amizade desses dois e vários outros também, eles vão se unindo, sabe, o Oda vai criando esses momentos, esses pontos da história que tu vê eles se desenvolvendo. Então, né, como eu disse, a análise seria bem aprofundada. Vamos continuar indo adiante? Aí, os próximos episódios que compõem um arco, digamos assim, né, começa com o episódio número 4, que é o passado de Luffy, né? Shanks, o Ruivo, aparece. Aí que é o primeiro background do Luffy que a gente fica sabendo. No mangá, até onde eu sei, essa história é contada realmente no começo, sabe? No anime eles fizeram diferente e, honestamente, eu acho que são estratégias eficientes, sabe? Eu realmente acho que, tipo, tu mostrar uns personagens na versão deles, assim, contemporânea, e depois tu jogar pro passado é melhor do que começar do passado e depois ir pro futuro, porque primeiro tu já vê quem é essa pessoa e depois tu se importa um pouco mais em descobrir quem ele era, sabe? Agora, quando tá me mostrando uma origem de alguém que eu nunca nem ouvi falar, meio que eu não me importo, sabe? Então o Luffy já tinha sido, a gente já tinha visto ele minimamente, a gente já sabia que ele era de borracha e não sabia mais caralho nenhum. Então já era um bagulho assim interessante de saber, bom, quem era esse moleque quando ele era criança, né? Só que hoje em dia o background do Luffy é obviamente que ele é muito mais expandido, sabe? É um bagulho assim que quem assiste One Piece sabe que todo esse contexto, assim, essas poucas informações que a gente recebe aqui, que naquele momento a gente não sabia que era poucas, é óbvio que tem muita coisa que vem adiante, né? Mas esse episódio, de modo geral, serve muito como uma história de origem, sabe? A gente não fica sabendo quem são os pais do Luffy, né?
A gente não fica sabendo quem são tios, avós, nada disso. A gente só vê que ele vivia numa vila, que as pessoas cuidavam dele, meio que eram responsabilizadas, assim, pelo bem-estar dele, né? E a gente conhece o Shanks, que é a figura, digamos assim, nós, enquanto audiência, assumimos que o Shanks é a figura paterna do Luffy, digamos assim, sabe? É o cara que inspirou ele a se tornar pirata, é o cara que dá pra ele o chapéu de palha e diz pra ele que um dia vai ter que, um dia quando tu ficar forte, vem me devolver esse chapéu aqui na Grand Line. Então, tudo começou graças ao Shanks, digamos ali, sabe? E também é o momento que o Luffy come a fruta do diabo, né? Que aqui é o momento que eu vou ter que dar um... Tipo, não vou ter que dar, mas hoje em dia meio que não tem como... Os fãs de One Piece estão vivendo especificamente uma cena envolvendo isso, né? Que é um negócio que na hora passa meio que batido o fato de que, tipo, por que o Shanks tinha essa fruta e quem é que deveria ter comido ela em primeiro lugar, tá ligado? Porque na história era assim, o Shanks tinha uma fruta do diabo, não tinha falado sobre ela, não tinha contado nada sobre ela, só tava ali, e o Luffy daí vai lá e come, porque ele era uma criança, tipo assim, né... que fazia as coisas, né? Mas ele tava meio bolado com o Shanks na época, na hora que o Shanks tinha chamado ele de criança, e ele era uma criança, né? Então o Luffy foi lá e comeu a fruta. Só que, aquela coisa que eu falei, enquanto audiência, tu tá vendo um anime que tu não esperava que ia ter 1000 episódios, tu não fica se perguntando, mas quem é essa fruta? Quem é que deu essa fruta pra esse cara? Quem é que deveria ter comido essa fruta? Só assiste esse anime, sabe? Tu só vê, uma criança comeu uma fruta que não era pra ele, agora tem um poder de borracha, entre várias aspas, né? Mas no futuro todas essas coisas seriam ainda mais importantes, né? E daí também tem a cena aquela cena que o Shanks, né, é humilhado, digamos, ali no bar, entendeu? Que mostra um pouco mais de como que ele é. Nesse momento também a gente não sabia se ele era forte ou fraco, entendeu? Tipo, enquanto audiência, tu já imagina que ele não era um cara qualquer, já imagina que por ele ser a figura que inspirou o Luffy a se tornar pirata, ele não deveria ser um cara qualquer, só que a primeiro confronto dele, tu vê que ele passa por uma cena de humilhação ali e tal, porque os bandidos da montanha lá chegaram lá e queriam bebida, não tinha saquê, o cara toca a bebida no chão, xinga ele, e ele vai lá limpar, e o Luffy fica assim, um homem não devia pegar e ficar se dando risada de quando ele foi humilhado, e o Shanks, não se preocupa, ele só quebrou uma coisa, e o Luffy, não, que não sei o que lá. Daí o Luffy fica brabo, e ele que vai lá tirar as dores pelo Shanks, obviamente que não é uma boa ideia, e aí nesse momento que o Shanks aparece pra salvar ele, né, e daí rola aqueles momentos clássicos, assim, de anime, o Luffy ainda se sente ainda mais vinculado a ele, que rola aquela coisa, olha só, o Shanks dá aquela apagada, que também é o tipo de coisa que influenciou o Luffy a ser como ele é, quando ele fala assim, tu pode jogar bebida na minha cara, tu pode quebrar coisa na minha frente e não me sujar, não me importa, eu vou até dar risada contigo. Mas agora, quando tu mexe com os meus amigos, o bagulho fica doido. Aí ele soltou essa daí, o Luffy fica sem Shanks. Aí foi basicamente a coisa que motivou ele a ser como ele é depois que ele se tornou mais velho também, tá ligado? E daí a gente vê o gordo comendo a coxa, atirando na cabeça do cara, sabe? O Shanks lá, cuidado, armas não são feitas pra ameaçar, e o gordão já atira na cabeça do cara. Pá, aí tu vê, caralho, mano, os caras são brabos, não tão brincando, né? E daí depois rola o final desse episódio inteiro, que é aquela cena que eu confesso pra vocês que é um bagulho que hoje em dia qualquer fã de One Piece tá careca de saber, porque é o tipo de imagem que tu viu e reviu, e tu já pensou nela, e já apareceu em caralhos de flashbacks. Mas eu me lembro como foi a primeira vez que eu vi essa cena, e eu já fiquei... Tipo, eu já tava super entretido, cara. Esse era o 4º episódio da série do anime. Eu já tava gostando do que eu tava vendo os 3 primeiros, porque tava sendo rápido e, tipo assim, tava progredindo uma história, tava gostando dos personagens que estavam aparecendo. Mas nesse 4º episódio que rola aquela cena que o Shanks perde o braço dele, sabe? Que pra mim é sensacional, sabe? É uma cena icônica, tipo, não só porque é de um anime fantástico que eu amo, mas eu não sei, eu imagino que se eu nunca tivesse ouvido falar de One Piece e alguém me contasse essa cena, eu ia achar foda, tá ligado? Porque, pô. Aparece um bicho gigante no meio do oceano pra pegar o Luffy. O Shanks nada lá pra pegar ele. O bicho come o braço do Shanks. A gente não vê a cena, a gente só vê o bicho atacando ele. E quando vê depois, assim, o bicho comeu o braço dele. E daí, tipo... Essa é outra cena que foi muito assim... Hoje em dia eu falo de haki e tudo mais, mas pense na versão original dessa cena, sabe? O bicho simplesmente comeu o braço do Shanks e mostra o Shanks olhando pra ele assim, brabão, putaço, e ele segurando o Luffy com a outra mão, assim, ele, suma daqui. Só que até então tu não sabe que ele perdeu o braço, tu só vê que o bicho atacou eles, o Shanks brabão olhando pra ele, assim, no olho do bicho, assim, só manda o bicho se largar e o bicho fica com medo e foge, tá ligado? Ele fica, mano, o que foi isso? O cara simplesmente olhou o monstro gigante no olho e o bicho arregou. Só que depois que tu entende que o bicho tinha comido o braço dele, daí já tinha essa explicação, pelo menos na minha cabeça,
né, nesse momento da história não existia haki, não, tipo, não sei se o Oda já tinha pensado que existiria haki, sabe? Essas coisas que eu deixo em aberto, porque eu nunca conversei com ele pra saber, sabe? Ou o Oda é um completo gênio que há 30 anos atrás ele sabia tudo que ele ia fazer, ou ele ainda assim é um baita de um gênio que ele vai criando novas coisas pra deixar a história ainda mais foda. De um jeito ou de outro ele é um gênio, tá ligado? Só que, né, quanto que ele imaginou que na história existia haki e foi o haki do Shanks que fez o bicho fugir, eu não sei. Mas a minha primeira versão vendo essa cena, o que eu entendi foi que, tipo assim, bom, o bicho atacou o cara, viu que mesmo ele comendo o braço do cara, o cara tava ali, tipo, sereninho, tipo, sereno não, tava putaço olhando pra ele, fitando ele implacavelmente, dizendo, olha só, meu irmão, se tu não recuar, tu vai ver o que vai bom pra tosse. E o bicho arrega. Aí rola aquela cena que é a revelação de que ele perdeu o braço, que o Luffy tá chorando no meio da água, se abraçando o Shanks e o Shanks. Calma, já passou, tá tudo bem. Mas Shanks, não, calma, o seu braço... Daí mostra a cena de que ele perdeu o braço, né? E ele tá, não se preocupa, é só um braço. Aí tu fica assim, como assim, caralho, é só um braço? Então, tipo, ganha audiência de modo geral, sabe? O Shanks deve ser um dos personagens, assim, mais fantásticos da história do mundo, da história de que alguém criou um personagem da ficção, da literatura, do cinema, do que vocês quiserem, sabe? O Shanks deve ser um dos maiores personagens da história do mundo, porque é incrível o quão pouco ele apareceu, tipo assim, se tu somar todo o screen time do Shanks em One Piece, nesses mais de 1000 episódios, eu diria que o Shanks deve ter, sei lá, cara, uns 10 minutos de screen time, eu não sei. Ele aparece muito pouco na frente das câmeras, digamos assim, e ele fala muito pouco, se a gente for somar tudo que a gente viu dele. Mas eu acho que é indiscutível que todo mundo que assistiu One Piece deve ser apaixonado por esse personagem, sabe? A fanbase deve ser enlouquecida em cima dele. Todo mundo confia plenamente que o Shanks é um dos personagens mais fortes do anime. Todo mundo confia que o Shanks é um dos caras mais incríveis do anime. Tipo, é engraçado como o Oda nos deu tão pouco sobre o Ruivo, sabe? A gente tem tanta pouca coisa pra realmente apontar e se segurar, mas na nossa cabeça ele é um completo de um fodão, sabe? Ele é uma incrível de uma lenda intocável, incontestável, e muito por causa dessa apresentação, sabe? Eu acho que essa apresentação é tão forte que, da mesma forma que o Luffy se tornou eternamente grato, em dívida com o Shanks naquele momento, porque ele viu o quão foda era aquele cara que foi resgatar ele lá das garras do monstro marinho, nós, enquanto audiência, enxergamos a mesma coisa, sabe? A gente fica assim, mano, esse Ruivo é o brabo, tá ligado? E desde então ele só se tornou cada vez mais lendário, digamos assim, né? Então esse é o flashback dele, e daí quando volta pro presente, o 5º episódio, né? Se chama Medo, Poder Misterioso, Palhaço Pirata, Capitão Bug, né? Então aí vem mais uma vez Bug, que seria o terceiro vilão, então, né, em ordem de aparecimentos que a gente vai mostrar na história, e é um personagem que aparece até hoje em dia, sabe? Ao contrário da Álvida e do Morgan, que meio que desapareceram, embora os dois tiveram retornos também, o Bug, ele meio que, desde sempre, ele continua aparecendo na história, né? E agora ele tá no seu ponto mais alto, assim, na história, digamos assim, ele tá, né, no momento da história que ele tem mais destaque, digamos assim, né? E o Oda já revelou em várias entrevistas que o Bug é o personagem favorito dele, o que é bem curioso, né? Imaginar como é que alguém que cria tantos personagens se apaixona tanto por um pirata. Mas, né? De modo geral, assim, nesse arco, assim, eu vou mencionar os outros episódios que vêm depois dele, porque daí eu vou juntar todos eles numa análise única, sabe? O 6º episódio é Situação Desesperadora, Moji, o Domador, contra Luffy, que esse daqui eu vou mencionar especificamente a história do cachorrinho Chuchu, que foi outra coisa que eu acho que todo mundo que assistiu o começo de One Piece deve se lembrar do Chuchu, sabe? É impossível que as pessoas não se lembrem do Chuchu. Aí no 7º episódio, Grande Duelo, Zoro, o Espadachim contra Kabaji, o Acrobata, que também vou mencionar algumas coisas sobre isso, que é, digamos que é o primeiro X1 que o Zoro tira, né? E o 8º episódio é Quem Será o Vencedor? Confronto de Habilidades e Akuma no Mi, que daí basicamente o Bug se torna o primeiro personagem com poderes, né, de fruto do diabo, a aparecer na história, que não é o Luffy, no caso, né, que treta com o Luffy, digamos assim. Então, ainda tinha muito aquele negócio que eu falei nesse primeiro momento da história, ter uma fruta do diabo era uma grande coisa, embora, né, até o Bug também foi atropelado facilmente no final das contas. Mas então vamos fazer algumas coisas interessantes sobre o que é revelado nesse arco. Em primeiro lugar, é o primeiro momento que a Nami meio que se une com eles, né? Meio que, apesar de que a intenção dela era dar um golpe no Luffy, ela não conhecia o Luffy, ela já tinha um grande ódio de piratas, né? Que não seria revelado mais adiante. Então, na cabeça dela, o pirata era tudo filho da puta, ela tinha que tirar o proveito deles depois de descartar eles, tá ligado? Mas, né, nesse pouco momento que ela fica com o Zoro e com o Luffy, ela já começa vendo que eles também não são exatamente aquilo que ela estava imaginando que era. Mas daí agora vamos falar primeiro do Chuchu, né?
Chuchu, então, aquele outra vez que. Só mais uma pitadinha do Oda mostrando de como ele é foda pra criar historinhas, entendeu? E daí eu sei que é tipo assim, ah, Renan, mas tá querendo dizer que só porque o cara criou o background de um cachorro que perdeu o seu dono e ficava na frente da loja, guardando a loja, esperando o dono dele voltar. Isso quer dizer que ele é um gênio. Eu falei, cara, é só um exemplo de um bagulho que nem precisava ser feito e o Oda conseguiu fazer só pra melhorar aquela narrativa, tá ligado? Tipo, essa história poderia ser muito mais. Esquecível, digamos assim, sabe? One Piece poderia ser facilmente esquecível vários dos seus momentos por ele ser tão longo. Só que isso é só um pequeno exemplo de como que o Oda sempre consegue dar um jeito de transformar as coisas memoráveis através de um background, de uma história, de um personagem secundário, sabe? E daí, isso daí tudo serve também pra... Só que não é, tipo assim, filler. É coisa assim que serve pra criar um grande esquema. Por exemplo, contribui também pra narrativa do Luffy, entendeu? É a primeira vez que tu vê o Luffy interagindo com um animal, digamos assim, entendeu? E daí, a hora que o Luffy fala assim, ah, isso aqui foi a única coisa que deu pra salvar pra ti, que deu pra guardar pra ti, e o cachorrinho daí pega a última pacote de ração que sobrou depois que foi destruído lá pelo Moji. E também isso serve pra gente criar antipatia pelo vilão, e o que aumenta o quê? A nossa aprovação pelo Luffy quando ele faz aquilo que a gente queria que ele fizesse, que é ele dar um socão na cara do leão e na cara do Moji, tá ligado? Do Rich e do Moji. Então essas coisas daí todas são exemplos de por que o Oda é genial nessas consistências, nessa narrativa, que ele nunca perde um tempo de fazer a gente gostar mais de alguém ou gostar menos de outra pessoa, sabe? Os diálogos não são perda de tempo, por isso que eu digo, quem acha que é assim é porque a pessoa ela não consegue entender o impacto por trás de cada uma das coisas, e se ela se permitir levar mais a sério o que está sendo dito e comparar com outras atitudes, ele vai ver que, caralho, a consistência e a coerência dessa narrativa é realmente, sabe, fora da curva, né? E depois disso tem a luta do Zoro contra o Kabaji, que também serve para mostrar como o Zoro é muito mais forte, tipo, no East Blue inteiro. Outra coisa, assim, que assim como o Oda fez o Luffy ser colocado assim num ponto que ele é muito mais forte que os outros personagens, e isso deixa claro, ele faz o mesmo com o Zoro, talvez de outras formas, tá ligado? Tipo, o Zoro ele acaba se dando mal contra o Bug, porque o Bug tem a fruta de se separar, né? Então o Zoro não sabia que ele jamais poderia cortar um homem que se separa, embora, né, com o Haki ele poderia, mas na época ele não sabia que era Haki. Mas enfim, então o Zoro pega e ele é atacado pelo Bug. Ele leva uma facada assim na costela, ele tá um ferimento fudido, sai um monte de sangue do peito dele e ele enfrenta o Kabaji nessas condições, entendeu? Então esse é um recurso que o Oda faz faz constantemente no East Blue, que é fazer o Zoro tá lutando fudido já, que é só pra mostrar que, tipo assim, mano, ele tá brigando com esses caras aqui, e se ele não tivesse fudido, ele ia passar por cima desses caras muito fácil, sabe? É tipo que logo mais lá no arco do Baratie, ele vai acabar sendo atacado pelo Mihawk, e daí quando ele vai enfrentar o Hachi lá na ilha, lá no Arlong Park, lá no arco da Nami, ele tá ainda mais ferido, tá ligado? Então o Oda sempre dá um jeito de fuder o Zoro ainda mais antes da luta começar, tá ligado? Pra mostrar, olha só, então, esse cara aqui é tão brabo que ele vai começar a luta contra outro espadachim quando ele já tá perdendo, e ainda assim ele ganha, porque esses caras simplesmente não tá no mesmo nível do Zoro, tá ligado? Então é isso que ele faz para enfrentar o Kabaji, entendeu? Essas pequenas construções, esses primeiros pequenos sinais que o Oda vai nos mostrando quem são esses caras e quão forte eles são e aonde que eles vão chegar no final dessa história, tá ligado? Tudo isso daí pra mim tem muito valor, sabe? Teve muito valor a primeira vez que eu vi e eu já tava prestando atenção porque, né? Como eu disse, eu não tinha a menor noção. Pra mim essa história ainda era extremamente despretensiosa, eu ainda imaginava que ela ia durar alguns... Tipo, já era longo naquela época, já tinha 300 e poucos episódios quando eu comecei a assistir One Piece, só que, né, de 300 e poucos pra mais de 1000, ainda assim é um grande salto, né? Mas, enfim, o episódio daí que vem depois desse é o número 9, que o nome é Honorável Mentiroso, Capitão Usopp. Então, né, é a introdução do Usopp, né, o terceiro membro oficial a entrar na tripulação, apesar de que a Nami já estava andando com o Zoro e com o Luffy e tal. Mas, né, ainda não seria o arco dela, digamos assim. Então, esse arco da Vila Syrup, né, que é onde o Usopp mora, já dura daí já mais alguns... Deixa eu ver quantos episódios que vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 episódios daí ao todo, né? Do começo até o final. Aí nesse primeiro episódio, basicamente, a gente
tipo, apresentado pro Sop, que ele também tem, é um dos personagens que eu mais gosto também de One Piece, né? Porque acredito que o Oda conseguiu colocar nele, assim, também, fazer todo um arquétipo de personagem e personalidade que raramente a gente vê sendo representado, sabe? O Sop, obviamente, vem da característica, vem, assim, é um personagem derivado do Pinóquio, sabe? Não só pelo nariz grande que ele tem, mas o fato dele ser mentiroso, ele ter, assim, a história do Pinóquio, ele querer ser um menino de verdade. O Sop não, ele quer ser um valente homem do mar, né? Que até é um negócio muito abstrato que ele simplesmente sempre falou isso, que ele quer ser um valente homem do mar. Então ele é uma personalidade bem distinta, entendeu? Não tem muitos personagens que tu vê em animes shonen assim, que a característica mais marcante sobre ele é o fato dele ser mentiroso, dele ser covarde, e o Sop ele também é muito consistente nisso, né? Várias vezes os diálogos que ele tem são únicos dele, sabe? O Oda consegue criar cada um dos personagens tendo assim distinções claras na forma que eles se portam, na forma que eles lidam com as situações e tudo mais. Então, o Sop para mim sempre foi um personagem muito divertido de acompanhar, justamente por ele vir bem diferente, assim, né, do que os outros costumam ser, né, dos outros personagens mais monstruosos, mais poderosos. O Sop é o humano normal, apesar dele também ter características acima da curva, como, por exemplo, a pontaria dele, que é uma das melhores de todo o anime, discutivelmente a melhor do anime inteiro. Apesar dele não ter, né, não ser um personagem, assim, por exemplo, que usa armas de fogo e executa os outros com tiro, ele sempre é mantido, assim, numa linha mais realmente o personagem que as características dele, as coisas importantes sobre ele não é o que ele faz no combate, é o que ele faz fora dele, né? Enfim, a gente é apresentado assim pro Sop, a gente vê a relação que ele tem com a Kaia, né? Que é a menina assim que... Mas eu vou ler assim alguns títulos dos próximos episódios que eu faço uma análise sobre todos eles assim como um todo, né? O episódio número 10 é O Homem Mais Estranho do Mundo, Django, o Hipnotizador, né? Que é aquele personagem que é uma mistura do Steven Tyler com Michael Jackson, né? A aparência dele, né? E daí, o episódio número 11 é Revelando a Conspiração, o Pirata Mordomo Capitão Kuro. Aí nesses três, assim, eu vou pegar e vou fazer uma análise desses três episódios como um todo, né? Que daí também o Kuro já foi outro personagem que fez eu ver como o Oda era fora da curva na hora de criar backgrounds, justificativas e simplesmente conseguir assim nos convencer de que aqueles personagens têm uma agenda própria, sabe? Intenções próprias, vida própria, digamos assim. Porque o Kuro, mesmo sendo um vilão que vai durar 9 episódios, né, somando desde a primeira vez que a gente vê ele até o momento que ele é derrotado, ele já tem um arco muito bem desenvolvido, sabe? Tipo, as motivações por trás dele, eu já vou dizer pra vocês que na primeira vez que eu tava vendo essa história, eu já fiquei impressionado, que eu fiquei assim, nossa, como um vilão tão trivial pra grande narrativa, né? Ainda assim, dá pra ver que esse autor colocou um esforço, tá ligado? Ele fez assim, olha, cria toda a história dele, né? Envolvendo o fato de que ele era um pirata cansado do título de pirata, ele forjou daí a própria morte própria morte não, na verdade, assim, a própria prisão, né? Eles colocaram sósia hipnotizado pelo Django pra Marinha, para aquele cara acreditar que ele era o Capitão Kuro e a Marinha acreditar que eles tinham capturado o Capitão Kuro. Que assim como, né, ele também, assim, até esse ponto da história, o Kuro seria o maior vilão, assim, que o Luffy tinha enfrentado, né? Provavelmente, questão de força, nesse momento ele era mais forte do que o Bug, apesar de que ele não seria capaz de derrotar o Bug, porque o Bug é imune, né, a ataques de corte, digamos assim, e a principal característica do Kuro é o ataque de corte. Então, o Kuro foi parar nessa vila Sirup aí, conseguiu dar um golpe nos pais da Kaia, se tornou mordomo da família, a família daí morreu, né, e o Kuro daí querendo ficar com a herança da família dela, um plano que daí culminaria assim com um massacre da aldeia pelos ex-piratas do Kuro que ainda estavam seguindo ele, né? E no final das contas daí seria, né, as pessoas não suspeitariam do Kuro, porque ele tinha esse outro nome, né? Clarrador, ido na aldeia. Então ele se preparou 2 anos para completar o grande golpe dele, que era de vez deixar de ser um pirata e agora ainda por cima ter dinheiro, ter lucro, ter renda, né? Baseado no fato de que ele ficou ali 2 anos assim
fazendo de conta que ele era alguém que ele não era, sabe? Só para ganhar a confiança da família, dos aldeões e tudo mais, né? Então ele tava levando ao extremo aquela história do plano low profile, tá ligado? Sem chamar a atenção e se aposentar da vida de crime que ele tinha tido. Só que, né, o que ele não esperava que ia acontecer era dar de cara com... ajudar o Sop, mais uma vez mostrando, claro, que o Luffy faz as coisas, assim, por motivações, assim, realmente heróicas, tá ligado? Não era por dinheiro, simplesmente conhecer o Sop, né, explicou a situação, descobriu o plano ali todo que ia acontecer, e daí, ninguém vai acreditar em mim porque eu sou um mentiroso, eu sempre inventei um monte de mentira, agora que é um perigo real, o Dana vai acreditar em mim. Daí, quando o Luffy viu que o Sop falou, não, a gente vai lutar por ti também. Mais uma vez, essas construções que eu vou mostrar, que eu falei que a história vai sempre, sabe, nos pequenos detalhes, nas pequenas expressões, vai mostrando quem essas pessoas são de verdade no final das contas, sabe? Pelo Luffy ver que o Sop, mesmo ele sendo alguém sem capacidade de lutar por si só, ele gostaria de fazer algo para ajudar a aldeia dele, a vila dele, o Luffy falou, não, a gente vai assumir essa luta aí por ti, o Zoro também se prontificou a participar, e a Nami foi junto também e tal, porque, né, mesmo que ela não fosse da tripulação, ainda assim ela estava mais uma vez observando tudo e vendo que esses caras, apesar de serem piratas, eles tinham, assim, né, o famoso bom coração, né. Aí vamos falar os títulos dos episódios que vem a seguir, né. Aí tem o Impacto Violento, esse do episódio número 12. Impacto Violento, grupo de piratas Kuroneko, né, gato preto. Né? Grandes ataques e defesas na ladeira. Aí basicamente começa aquela disputa que rola um monte de confusão. O Luffy foi parar no lugar errado. O Zoro começa... Primeiro ele fica patinando naquele óleo lá, né, que tinha colocado como armadilha lá e tal. E depois ele começa a se perder, que é um dos tropes assim, do Zoro, basicamente, né? Quem acompanha o anime sabe que ele tem um péssimo senso de direção, e esse daí é a primeira vez que a gente lida com isso. E tudo isso daí entra naquela história que eu tinha falado pra vocês, que é o Oda inventando complicações pra prolongar a batalha, sabe? Se fosse simplesmente o Luffy e o Zoro brigando com toda a tripulação do Kuro, eles iam destruir todo mundo rapidamente, ponto final, e era isso, tá ligado? Então, o Oda ainda dá um jeito de complicar, sabe? De fazer assim, o Luffy se embananar, rolar um desencontro, entendeu? O Zoro se perder, todas essas coisas para gerar uma maior, assim, aumentar o nível de dificuldade do desafio, porque em questão de força, de poder de luta, não teria muito desafio, né? Aí, episódio número 13, se chama A Temível Dupla, Irmãos Nyaban versus Zoro, que são aqueles irmãos, né, os vilões minoritários que lutam com garra, que acontece aquela coisa que eu falei, assim, esses dois personagens, mesmo através daquele sistema que eles eram assim, que o Django conseguia hipnotizar eles para ignorar a dor e ficar mais rápido, mais forte, mais violento, nada disso ainda chegava perto do que o Zoro era capaz de fazer com eles. E daí o episódio número 14 se chama A Volta de Luffy, Confronto de Vida e Morte, o confronto de vida ou morte da senhorita Kaia, né? Aí começa a se dividir assim, a história para ter arcos diferentes, tipo o Luffy que vai brigar com o Si, que é o capitão, né, da tripulação, enquanto o Sop teria que dar um jeito de proteger a Kaia do Django, né, lá no meio da floresta. Então, nas cenas de ação, essa daí com certeza é a luta mais interessante, sabe? Porque o Kuro é um personagem legal de acompanhar, mesmo que ele seja assim, um vilão minoritário. Ali também dá pra dizer que eu não sei se já era as fundações do Oda começando a elaborar a ideia do que viria a ser aquela técnica do Geppo, tá ligado? Que é a técnica que os personagens conseguem chutar o ar, digamos assim, né? E se mover com uma velocidade acima da curva. O Kuro é o primeiro personagem que é descrito como alguém que consegue se mover rápido demais para os olhos humanos acompanhar e tudo mais. Só que nada disso ainda significaria o fim do Luffy. O Luffy simplesmente, tipo, sabe, tem um pouco de dificuldade até conseguir colocar as mãos nele e depois nisso finaliza ele rapidamente, porque, né, o Kuro, mesmo ele sendo um vilão mais elaborado, em questão de força ele ainda não seria alguém que interromperia, né, o progresso do Luffy. Da mesma forma também que eu quero mencionar que eu acho interessante, tipo, desde a primeira vez que eu tava assistindo o anime, eu notava que o Kuro arrumava o óculos dele de uma maneira atípica, né? É normal que personagens que usam óculos arrumem seus óculos regularmente, tipo, é uma coisa assim comum de histórias de personagens que utilizam óculos, principalmente animes, né? Só que daí o Kuro, em vez de ele arrumar o óculos dele com a ponta do dedo indicador ou algo desse tipo, o jeito que ele arrumava o óculos dele era, né, com a parte assim do pulso, assim, basicamente, que ele encontra. Que isso daí era basicamente para mostrar que,
né? Dava uma ideia que é uma coisa já que, tipo, por ser incomum já te dava ideia que tinha alguma razão por isso, e a razão é porque ele utilizava garras, né? Então, para ele não enfiar as próprias garras na cara dele, ele ainda tinha o hábito de quando ele for arrumar o próprio óculos, ele arrumava com o pulso dele, assim, com a base da mão, do palmo, assim, né? Em vez de ser com a ponta dos dedos e tudo mais. Enfim, e daí os 2 últimos episódios desse arco, né, derrote Kuro, as lágrimas da decisão de um homem chamado Sop, né, que é um pouco antes do desfecho do confronto do Luffy contra o Kuro, e a última parte, depois que o Luffy derrota o Kuro, né, o último episódio que se passa na Ilha Sirup, protejam Kaia, o grandioso trabalho dos piratas do Sop, que são aqueles meninos, assim, os garotinhos que acompanhavam o Sop nessa época da história, e tudo mais. E no final desse arco daí também, eles conseguem daí, né, graças a um presente da Kaia, que era uma menina rica, que o Sop e ela meio que, tipo, nunca é dito que eles têm na verdade tem mais 2 episódios, então, em vez de ser 9, deixa eu contar de novo aqui. Não precisa contar, só vou dizer que tem 2 episódios ainda depois daquele. É a explosão de raiva, o final da batalha entre Kuro e Luffy, tá? E você é uma raridade, Gaimon e seus estranhos amigos. Esse aqui é aquele episódio da ilha lá do carinha dentro da caixa. Aí eu vou até pular um pouco esse ponto só pra voltar pra narrativa acho que, né, é no final desse arco que eles finalmente ganham um navio, né? O navio de verdade, Going Merry, que eles utilizariam até lá... Vocês sabem até quando que acontece, até o arco de Water 7, mas é a primeira assim, o navio dos chapéus de palha e tudo mais. O Sop também seria o cara que faria o símbolo deles, né? O icônico símbolo da caveira com o chapéu de palha e tudo mais. Enfim, aí, né, no final desse arco daí, dá pra dizer, do episódio 18, né? Dá pra dizer que ele está começando a ter, assim, o núcleo de uma tripulação de verdade, que era aquilo que o Luffy estava falando desde o começo da história. E agora, o arco que vem a seguir depois deste é o arco Baratie, né? Que vai até o episódio 30. Entre o episódio 19 e 30, então mais 11 episódios para compor esse arco e concluir também essa análise que eu espero que fique pelo menos com menos de 1h30 de duração, né? Então vamos lá. O primeiro episódio do arco Baratie, na verdade, é um flashback, né? É o passado das 3 espadas, a promessa entre Zoro e Kuina. Aí basicamente nos conta a história do Zoro, né? E não é a história completa, obviamente, que assim como a história do Luffy hoje em dia tem mais camadas, maior profundidade, maiores detalhes que são revelados a respeito disso, mas mais uma vez eu vou manter a narrativa de quem tá acompanhando essa história pela primeira vez, sabe? Então, a história do Zoro com certeza é mais uma vez a excelência do storytelling do Oda, tá ligado? É o tipo de coisa assim que sei lá, eu não sei como é que alguém pode ver esse episódio sozinho, porque dá pra te assistir ele, tipo, isolado, sem assistir o anime. Inclusive, a primeira vez que eu assisti o One Piece foi na televisão aberta, no SBT, quando eles passaram na dublagem antiga e tudo mais, e foi esse episódio do Zoro, mostrando esse flashback dele. Inclusive, na minha cabeça, eu pensei que o Zoro era o protagonista da história, né? Porque faria todo sentido considerando como esse episódio é todo focado nele e tudo mais, né? Mas não é o caso. Mas voltando então pra narrativa, basicamente, assim, então, eu descrevendo com as minhas palavras e resumindo o que acontece, eu acho que vale a pena porque, né, ilustra muito bem aquilo que eu venho falando desde o começo, sabe? De como o Oda realmente sabe criar histórias, ele sabe criar eventos que façam com que a gente se importe com tudo que aconteceu, sabe? Então, o Zoro mostra simplesmente ele chegando num dojo, né? Um jovem assim vagando sozinho, né? E daí ele chega num dojo lá e ele quer ele quer fazer parte do dojo, e o cara diz, se tu conseguir derrotar alguém né, que treina aqui comigo, eu posso te treinar e tudo mais. Aí ele começa a treinar, ele começa a fazer parte daquele dojo, e logo de cara também ele conhece a Kuina, que é a filha do mestre, né, do sensei ali e tudo mais. E daí a Kuina derrota ele facilmente, daí, tipo, em resumo, a história do Zoro gira em torno disso, sabe? Ele é um rapaz que quer ser um grande espadachim desde quando ele era criança, nessa fase dele ainda era uma criança, sabe? E tinha essa menina um pouco mais velha que ele, 1 ou 2 anos, se eu não me engano. E a Kuina era filha desse sensei e ela era muito boa, como o próprio sensei dela falava, olha, ela não se preocupa se tu perder pra Kuina, a Kuina derrota adultos regularmente, ela é uma espadachim excelente, sabe? E o Zoro daí então, eles vão nos mostrando ao longo desse episódio o quanto o Zoro era obcecado em superar a Kuina, em ser melhor que a Kuina, em ter melhor técnica do que a Kuina, e ele com certeza era o segundo lugar ali, tá ligado? A gente já vê as fundações do que seria aquela obsessão dele em desenvolver o próprio corpo, e ficar mais forte e tudo mais. E era totalmente movido pelo desejo de superar aquela menina, aquela adversária. Então, já é uma história assim,
para começar a ser fácil de entender, a gente consegue entender também assim no sentido assim de que esse instinto de competitividade e tudo mais, né? E também de estar abordando esse fato de ser uma disputa entre gêneros, que seria ainda mais assim, viria mais à tona, né? Quando chega aquele momento que o Zoro vai desafiar a Kuina pela milésima vez, né? E ele vai perder pela milésima vez. Daí eles lutam com espadas de verdade, né? Ele até fala pra lá, vamos lutar com espada de verdade. E tudo mais. Só que né, eles não se cortam, a Kuina arranca a espada, consegue desarmar ele, digamos assim, e falar, essa é a sua milésima derrota. E daí tem aquela cena do Zoro caído na grama, chorando, dizendo que vergonha, que não importa o quanto que eu tente, quanto que eu me esforço, eu não consigo ganhar de ti, tu é muito melhor do que eu, que não sei o que lá. Ele tava chorando lá desesperado, né, pelo fracasso dele, pela milésima vez. Só que nesse momento da história, a gente já tinha visto aquela conversa entre a Kuina com o pai dela, que a Kuina tá escutando o pai dela conversando com outros homens adultos, e ele tá falando que ele não pode, não sabe o que vai ser o futuro do dojo, que ele não pode deixar nas mãos da Kuina e tudo mais, por ela ser mulher, né? Então entra especificamente nessa história, né? Tem tudo a ver com aquela cultura, assim, também de ser samurai, é um bagulho muito, sabe? É interessante como que o Oda resolveu trabalhar, sabe? Essas questões, assim, dá até pra dizer que a Kuina tem essa função na história de representar, assim, uma bandeira de igualdade de gênero, tá ligado? Porque, né, ela, uma história totalmente fictícia, obviamente, mas, né, não precisava ser uma menina, tá ligado? Podia ser um homem, o filho do sensei, tá ligado? Não, mas o Oda quis que fosse uma mulher, queria que tivesse essa cena dela escutando o pai dela, e ela fala, como assim? Eu sou a melhor espadachim dessa porra, e tu tá dizendo que eu não posso manter o legado da família? E daí ele fala pra ela, mas... ele fala, em primeiro lugar, ele diz que ela não era pra ela ter escutado, que ela é muito boa, mas que ela é mulher, e que, tipo assim, logo mais ela vai ver que, tipo, tem diferenças entre os gêneros, tá ligado? E o que ele tá falando é a parte física, tá ligado? A história daí, eles entram bem numa parte, assim, mesmo sendo uma história de ficção, que pode acontecer como tu quiser, tipo assim, tu pode, sabe, as coisas não precisam seguir a realidade, digamos assim. O argumento do pai dela que vai dizer, olha só, tu é muito boa, tu é muito competente, tu tem uma grande técnica, mas é porque, né, no futuro tu vai ver que tu vai virar uma mulher, tu vai virar adulto e os outros homens vão ficar mais fortes que tu, principalmente o Zoro, entendeu? Que vai se tornar, né, vai ter a potência assim, masculina nessa situação, sabe? E daí a Kuina ouviu aquilo lá e ela ficou puta, mas ela vai lá e derrota o Zoro mais uma vez e ela fala, não fica triste que eu tô ganhando de ti agora e tudo mais, mas daqui a alguns anos, tipo, essas coisas vão mudar, tu vai ver que ela fala até dos seios dela, fala que ela tá sentindo que o corpo dela já tá mudando, tá ligado? Que ela, né, enquanto ela era uma criança, isso era menos que um problema, só que conforme ela for envelhecendo, essas diferenças genéticas vão se acentuar. E o Zoro fica puto, fala assim, para de falar uma merda dessas. Tipo, tu acabou de me derrotar, tu acabou de me vencer pela milésima vez, e daí agora tu vai vir com essa merda, esse discurso pra cima de mim, tá ligado? Eu não quero ouvir essa bosta de ti, porque a próxima vez que eu... Tipo, se algum dia eu te derrotar, eu não quero que tu venha me dizer que eu te derrotei porque eu sou homem, e tu perdeu pra mim porque tu é mulher, sabe? Até agora nunca foi o problema, tipo, a gente lutamos 1000 vezes, tu me ganhou 1000 vezes, e eu nunca falei que eu perdi porque tu era mulher e tudo mais. Daí ela fica assim... Daí ela pega, em primeiro lugar, ela se sente tocada pelas palavras dele, e daí ele fala assim, vamos jurar, então agora que a gente teve 1000 lutas, vamos jurar que um de nós dois vai ser o melhor espadachim do mundo, tá ligado? Ou eu ou tu vamos ter que ser o melhor espadachim dessa porra. E daí, assim que rola esse juramento, tu vê que eles estavam assim, aumentando o vínculo entre eles, a próxima cena já é aquela revelação de que a Kuina morreu, tá ligado? Que ela foi... Né? Tem toda aquela morte que as pessoas até hoje, né, levanta vários questionamentos, que ela era uma menina tão talentosa e dela morre, tipo, supostamente assim, indo no porão ou num lugar assim que tava escuro, ela tropeça e cai e morre, sabe? Nunca mostraram o cadáver dela, mas mostraram ela sendo enterrada, a cerimônia e tudo mais, e a gente vê também como que lá afetou o Zoro, tá ligado? A gente vê o Zoro quando no momento que ele tava treinando, chega um guri pra contar pra ele, Zoro, aconteceu alguma coisa com a Kuina, a gente vê na cara dele, e daí é uma história excelente, tá ligado? Considerando que isso daí vai ser a motivação por trás das atitudes do Zoro, sabe? Pense que ele tem esse grande desejo, essa grande ambição de ser o melhor espadachim, e pra começar ele nunca vai conseguir derrotar a Kuina, tá ligado? Ele vai ter eternamente essa memória dele ter encontrado uma menina que era muito superior com ele, que ele nunca vai poder corrigir esse erro, digamos assim, nunca vai conseguir ter mais uma revanche com ela depois disso. E também ele tinha feito uma promessa pra ela, né? Que um dos dois seria o melhor do mundo. Então, com ela estando morta, ele é obrigado agora a alcançar
esse título que os dois tinham jurado um pro outro, que um dos dois conquistaria. Então, é uma história de origem excelente, tá ligado? Realmente, tipo, original dentro do que ele estava mostrando, sabe? Os elementos da narrativa, essa questão de ter esses diálogos específicos entre as diferenças dos gêneros, masculino e feminino e tudo mais. E, enfim, era uma montagem muito interessante, sabe? E que nos serve, sabe? Na primeira vez que nos conta essa história, a gente já começa a entender por que o Zoro então tem esse grande objetivo, sabe? Essa grande determinação em ser o melhor espadachim do mundo. Né? E nesse arco, inclusive, é quando ele vai encontrar o Mihawk pela primeira vez, né? Que é outro dos primeiros momentos da história que deixa, sei lá, é um vislumbre do que vai estar por vir, né? Enfim, vamos para o episódio número 20, que é o famoso cozinheiro, Sandy do restaurante flutuante, né? A gente é apresentado pro Baratie e tudo mais, né? Toda a tripulação chega lá, o Luffy, o Sop, o Zoro, a Nami e tudo mais. E daí passa por algumas cenas. Em primeiro lugar, a gente vai introduzindo pro ambiente, a gente fica vendo, tipo, o Luffy ele entra de molinho no telhado, né? Então ele entra de molinho no telhado e tudo mais, daí a gente vê o Zeff pela primeira vez, né? Ele dá umas pauladas no Luffy, então a gente já vê que aquele velho provavelmente tem alguma experiência de luta. A gente vê aquela cena também do Sandy fumando o full body, sabe? Que o cara tava querendo impressionar. Ele tava querendo impressionar a mulher, falando que sabe que tipo de vinho que é. E o Sandy falou, não é esse vinho daí, que não sei o que lá. E daí depois o cara fala, sabe o que eu sou? Eu sou um marinheiro. E o Sandy bate nele, que também mais uma vez é pra mostrar que o Sandy é farinha do mesmo saco dos outros, tá ligado? Porque tipo, um cozinheiro simplesmente bateu no cara da marinha e não quer saber porra nenhuma e fala, olha, aqui nesse restaurante o bagulho é louco, sabe? Então a gente já vai vendo que, né, já deixa bem claro quem vai ser o próximo membro da tripulação. Claro que também tem coisas como a abertura, os spoilers que vem na abertura e blá blá blá, a gente sabe disso. Né? Mas enfim, aí, e o Luffy também já vai pegando interesse por ele, né? Aí rola daí, acho que no próximo episódio que rola sobre o Gin, o episódio número 21, um freguês indesejado, a comida de Sandy e a gratidão de Gin, né? A gente vê o Gin chegando, é um personagem assim, minoritário também, que trabalha por Don Krieg, só que nesse momento a gente ainda não tinha conhecido Don Krieg, só o Gin, ele tá morrendo de fome, os outros cozinheiros ali se recusam a atender ele, um deles inclusive bate nele, né, porque ele já tava fraco, né, e toca ele pra fora. E o Sandy vai lá pra rua com um prato de comida e dá comida pro cara, e o cara fala, eu não tenho dinheiro pra pagar, eu não posso aceitar a tua, né, caridade, digamos assim. E o Sandy fala assim, cala a boca e come. Eu sou um cozinheiro do mar. Onde quer que tenha gente com fome no mar, eu tenho que fazer essa pessoa, sabe, ficar satisfeita. Aí o Luffy vê isso daí, mais uma vez ele vai pegando gosto pelo Sandy, e o Luffy já tava falando que precisava de um cozinheiro pra tripulação, né? Então, ele já decidiu, assim como ele decidiu que o Zoro seria amigo dele, seria membro da tripulação dele, ele decidiu a mesma coisa pelo Sandy. E daí esse é o primeiro momento que ele convida o Sanji pra entrar pra tripulação e o Sanji fala, não, eu não tenho interesse de ser pirata, eu sou cozinheiro, vou ficar aqui com esse velho vagabundo, com esse velho desgraçado, tipo, na dublagem eles traduzem como velho, como é que não é velho babaca, como é que é? Velho lixo. Mas na legenda, a primeira vez que eu vi legendado, ele chama de velho de merda, sabe? Mas tanto faz, dá pra te ver que ele chama o velho assim. O Sanji, na verdade, ele chama tudo de merda, né? Se tu viu no original japonês legendado, tudo pra ele assim, aqui é o restaurante de merda, sabe? Esse aqui é o velho de merda. Ele chama o xingamento padrão dele no original japonês, só que na dublagem ele fala lixo. Na dublagem nova, né? Na voz do Guilherme Briggs. É o Glenn Biggs? Não, o Wendell Bezerra. Confundi um com o outro, enfim. O Wendell Bezerra. Aí chega o episódio número 22, que é a frota pirata mais poderosa. Capitão Don Krieg, né? Aí a gente vê o Don Krieg chegando e ele tá vindo numa situação também, assim, muito desfavorável, digamos assim. Ele veio de uma derrota pra Grand Line e, mais uma vez, né, acontecendo aquilo que eu apontei ao longo desse programa inteiro, sabe? O Oda utilizando cenas minoritárias, personagens minoritários para ajudar a contribuir para a narrativa grande, sabe? Como que ele fez isso? Tipo, o Don Krieg tinha uma grande reputação ali no East Blue, sabe? Ele se achava muito forte, ele se achava muito poderoso e ele tinha uma grande tripulação com milhares de membros, sabe? Só que ainda assim, como que ele é apresentado por nós, mesmo ele tendo essa reputação de ser um grande guerreiro e ele mesmo ficar dizendo que ele é o mais forte do East Blue e ter uma coisa assim também dele ter muito recurso, sabe? E armaduras caras e armas caras, lanças explosivas e redes indestrutíveis, sabe? E bombas venenosas e tudo mais. Ele é um cara assim para representar assim, o pirata com tudo que o dinheiro pode comprar no East Blue, tá ligado? Mas ainda assim, se tu pegar e tu vê
o que aconteceu com ele quando ele foi pra Grand Line e tudo mais, é pra mostrar, é o famoso assim, separar o joio do trigo, tá ligado? É simplesmente assim pra mostrar que nada disso fez diferença pra ele conseguir conquistar a Grand Line, sabe? Ele chegou lá na Grand Line com 5.000 homens, vários navios, e um único homem destruiu tudo, né? E quem é esse único homem? É o Mihawk. Então, tipo, é storytelling at its finest, tá ligado? É o melhor que o melhor trabalho que alguém pode fazer na hora de nos mostrar cenas, tá ligado? A gente tá vendo alguma coisa no presente que ao mesmo tempo tá expandindo o universo em vários pontos. Tá nos deixando claro que, tipo assim, olha, a tripulação do Luffy vai ser completamente diferente disso. Vai ser gente com pouco recurso, mas são todas pessoas, assim, excelentes, tá ligado? Não tem gente na tripulação do Luffy que é um qualquer, tá ligado? São todos, assim, gente com muita perícia naquilo que eles vão ter que fazer, digamos assim, sabe? É isso que vai fazer a diferença no final das contas. E daí o Don Krieg, eles estão vindo fugidos e eles estão falando, bah, a gente tá assombrado, que a gente tentou entrar na Grand Line, a gente achava que a gente era grandes piratas poderosos, e assim, na nossa primeira semana lá, a gente se depara com um cara sozinho num barco e com uma espada e ele corta todos os navios. E daí já começa a falar o nome desse cara, alguns malucos falar, eu me lembro dos olhos dele me fitando igual um gavião. E o Zef falar, existe, né, o Olhos de Falcão, o Olhos de Gavião, de vez em quando traduzem como um, como outro, mas é o Mihawk, né, o Dracula Mihawk, Olhos de Gavião e tal, que daí ele sim é o espadachim mais forte do mundo, né, e o Zoro também escuta esse nome, ele já fica atento porque ele conhecia, entendeu, a história do Zoro era, no final da jornada do Zoro ele queria encontrar o Mihawk pra poder mostrar que ele é o maior espadachim do mundo, sabe, derrotar o atual maior espadachim do mundo, só que daí... Né, primeiro tem o episódio, eu vou falar do episódio 23 e 24. Primeiro tem o episódio 23, que é o Protejam o Barati, o grande pirata da perna vermelha Zef. E... Só que já... Não é esse que conta a história do Sanji, tá bom. E o episódio número 24, que é Mihawk, Olhos de Falcão. Zoro, o espadachim, cai no mar, né? Que daí é o surgimento do Mihawk. Mas, digamos, no episódio 23, é quando daí tu vê, assim, que o Don Krieg, ele tinha sido um filho da puta, e o Gin, por tabela, também tinha sido, né? Porque o Don Krieg, ele tinha ganhado também comida porque ele tava fraco, mesmo ele sendo um pirata, e as pessoas falando que ele era um traste, um vagabundo que não vale nada, uma pessoa muito ruim, o Sanji foi lá e alimentou ele, porque um dos códigos de honra do Sanji, tá ligado? Ele tem, as pessoas que acompanham o One Piece sabem que ele tem um código de honra com as mulheres e ele também tem um código de honra com os famintos, sabe? Ele não vai deixar ninguém passando fome, só que o Don Krieg revela o tipo de pessoa que ele é, que mesmo ele ter sido salvo da morte pelo Sanji, ele fala, olha só, a gente vai pegar esse navio aqui, a gente vai pegar esse restaurante pra nós, né? Porque o restaurante era um navio, no caso, porque é um restaurante submarino, assim, né? Submarino no sentido de Sanji que fica no mar. Restaurante marítimo. Restaurante marítimo ficou melhor. Enfim, daí eles falam assim, a gente vai pegar esse navio, o Deus F falou, não, claro que não, esse aqui é o meu navio, é o meu restaurante, a gente vai defender, a gente vai lutar. E daí eles já mencionam um pouco sobre o Zef, né? Eles falam assim, e tu acha que eu não sei que tu é um pirata da antigamente, sabe? Tu é o Zef, o Perna Vermelha, as pessoas te chamavam assim porque tu nem usava as mãos pra bater nos caras, tu só chutava eles e tuas pernas ficavam sujas de sangue. Só que agora tu só tem um pé, né? Porque ele perdeu um dos pés, que logo mais a gente vai ser revelado como que ele perdeu esse pé, sabe? Mas agora, depois que tu perdeu um pé, ele fala, mas não te preocupa que eu não sou mais esse cara, já me aposentei, agora eu sou um cozinheiro, mas eu não vou te liberar o meu navio, né? E mais uma vez o Luffy vendo essas coisas, ele toma um partido, ele fala, então, cara, ó, tu não vai pegar o navio desse velho daí, porque eu vi que esse navio aqui, esse restaurante é importante pra ele, é importante pro Sanji, então agora a gente vai se embolar, né? Então, mais uma vez, deixando claro que o Luffy, cara, quando ele vê que tem gente que presta de um lado e gente que não presta do outro, ele assume o lado e o pau vai comer solto e não tem essa aí, tá ligado? Enfim, aí... Luffy, tá, mas tem o episódio 24, que é o que mais importa, digamos assim. Tipo, não, digamos que de todos os 30 primeiros episódios, na minha opinião, esse daqui... Em primeiro lugar, eu acho que é o mais legal, o mais interessante, o mais foda, mas é também o mais importante, né, se tu for levar em consideração tudo que ele tá nos mostrando, sabe? Tipo, o episódio é focado no confronto entre o Mihawk e o Zoro e tal. O Zoro vê o Mihawk e ele fica, tem que lutar com esse cara, tem que enfrentar esse cara, e é nesse momento daí que o Oda já nos mostra, né? Por isso que eu não sei o quão longe ele já imaginava que a história ia ir, mas
esse episódio deixa claro que o Oda já sabia que a pretensão dele era contar uma narrativa bem longa, porque a gente vê a distância entre o Zoro e o Mihawk, né? Eles até falam isso, o Zoro fala, não é possível que eu esteja tão distante desse cara. Porque o Zoro até então ele parecia um personagem bem impressionante, embora desde a primeira vez que eu vi ele indo tretar com o Mihawk nesse episódio, eu não imaginei que ele fosse ganhar, tá ligado? Eu pensei assim, bom, é o episódio 24, esse maluco daí é vendido como o maior espadachim do mundo, provavelmente o Zoro vai perder. Só que, tipo assim, o Oda fez questão de mostrar que eles não estavam nem perto, né? Tem toda aquela história do Mihawk utilizar o canivete que ele tem no pescoço, né? Ele tem um crucifixo no pescoço que vira um canivete, e ele briga com o Zoro, que usa 3 espadas, né? O estilo Santoryu. O Zoro lutando com 3 espadas e o Mihawk com um canivete. Então, né, isso já deixava bem claro que, bom, esse cara tá muito mais forte que o Zoro. Até então o Zoro detonava todos os outros lutadores de espada sem muita dificuldade, só que daí agora as coisas tinham se invertido demais, né? E daí o Zoro começa a levar golpes, começa a levar alguns ataques, né? E daí o Mihawk fala, eu tô vendo que tu é um cara, um guerreiro com honra, então eu vou te matar com essa minha espada, né, de lâmina negra aqui e tal, porque tu merece isso daí e tal. Só que daí eles continuam lutando, ele vê que o Zoro continua avançando contra ele, tipo, nunca é uma luta, sabe? O Mihawk nunca passa qualquer risco. Só que ele vê que o Zoro não recua, daí ele fala, por que tu não recua mesmo tu tá vendo que tu tá apanhando? Daí ele fala, porque eu já decidi há muito tempo atrás que eu tenho que ser o melhor espadachim do mundo, então, tipo, eu não vou recuar, sabe? E daí no último momento, ainda por cima, quando depois que os dois vão se cortar, assim, que o Zoro dá o melhor ataque dele e tal, que, né, que é aquele que ele vai, tipo, não me lembro qual é o nome do ataque nesse primeiro momento, sabe, mas era o melhor ataque que ele tinha na época, né, não sei se era o Tatsumaki, algum outro assim, só que daí o Mihawk destrói a espada dele, corta ele assim ao meio e tudo mais, e daí depois o Zoro ainda vira pra ele, abre os braços assim, daí ele fala, o que você está fazendo? Ele, cicatriz nas costas é uma vergonha para um espadachim. Daí ele fala assim, muito bem dito, e corta o peito do Zoro com uma puta de uma espadada, assim, voa um monte de sangue, o Luffy fica louco, assim, Zoro! Achando que ele morreu. Daí ele fala, não se preocupa, eu não matei ele, que não apressa a tua morte, Roronoa Zoro. Eu vi, né, ele viu alguma coisa ali no Zoro e falou, eu quero enfrentar tu um dia de novo, mas é quando tu tiver, né, do meu nível, né, vem pra Grand Line, vem atrás de mim, né. Então é nesse exato momento também que o Zoro, né, em primeiro lugar, tem aquela cena dele fazendo o juramento que ele nunca mais vai ser derrotado, tal, dele caído, chorando e tal, e falando pro Luffy, eu te peço perdão por ter sido derrotado aqui, mas eu nunca mais vou ser derrotado, tudo bem pra você e tudo mais. E também é um momento que também dá pra ver que é ali que o sonho do Luffy meio que se torna o sonho do Zoro, porque, digamos assim, que ele tem uma razão pra ir pra Grand Line, ele tem uma razão pra ir mais forte, sabe? É o momento da história do Zoro, que ele ter passado por essa experiência de quase morte, fez com que, né, realmente ele quisesse entrar de cabeça nessa história, sabe, de ir pra Grand Line, sabe, perseguir esse sonho, ele sabia que é lá que ele ia encontrar esses caras assombrosamente fortes que nem o Mihawk, que tinha detonado ele ali e tal. Então o Mihawk, ele é um personagem assim, do futuro, digamos assim, sabe, ele é um personagem que claramente não devia estar ali, inclusive essa reação dos próprios personagens, eles se assim, mano, por que um dos caras mais fortes do mundo veio aqui atrás, sabe, navegando pra cá? E por sorte de todos os restos das pessoas ali, o Don Krieg incluso, ele realmente, depois que ele tretou com o Zoro, ele ficou satisfeito e foi embora, né? Só que daí isso não seria o final da história, ela simplesmente continuaria a partir desse ponto. O Zoro não tretaria com mais ninguém, né? Então abriria espaço tanto pro Sanji quanto pro Luffy ter suas cenas de ação naquele momento, né? Aí episódio número 25 é sequência de chutes mortais, Sanji versus Pearl, a parede de ferro, né? Que é um dos outros caras que trabalha por Don Krieg, personagem aquele que o Sanji acaba derrotando assim e tal. Ele recebe alguns danos, já pra deixar bem claro que ele foi enfraquecido nesses confrontos, né? Mas esse episódio é mais focado numa luta, assim, minoritária, que eu não tenho por que estender uma análise sobre isso, né? Aí, episódio número 26, né? O sonho de Zeff e Sanji. O Mar dos Sonhos ao Blue. Aí nos conta a história do Sanji e do Zeff, né? Que vai descobrir por que esses dois personagens que, ao mesmo tempo que eles têm algumas coisas em comum, que é a paixão pela culinária e o fato de que eles chutam todo mundo e tudo mais, mas eles meio que não... Eles convivem juntos, mas eles não gostam muito um do outro, a gente não entendia muito bem a relação deles. Aí a gente descobre aquela história, né? Que
Assim como o Zoro, a gente não sabia por que o Sanji estava onde ele estava, né? Tipo, o Zoro nunca é explicado por que ele estava chegando naquela aldeia sozinho, né? Todas essas crianças têm meio que assim, é uma história comum, assim, essa história do abandono, sabe? Dos familiares de modo geral, sabe? E o Sanji, então, ele estava sozinho lá no navio, trabalhando como cozinheiro, e esse navio daí é atacado pela tripulação do Zeff. E no meio da confusão inteira ali e tal, o Sanji ainda começa a querer, ele começa a xingar os piratas e ainda falar que... Ele ainda menciona sobre o All Blue, que basicamente é o mar, né, lendário, onde supostamente todos os oceanos do mundo se encontram. Seria algum lugar nas profundezas do oceano ali e tal, nas profundezas da Terra também, sabe? Que todos os oceanos do mundo se ligariam e ali tu encontraria todos os peixes mais raros, os maiores, né, os peixes mais incríveis para tu fazer uma receita, tudo mais, né? Porque a história do Sanji tem tudo a ver com isso, né, com culinária, digamos assim. Aí o Zeff ouve o Sanji falando daquelas merdas e aquilo lá já toca o Zeff. Por quê? Porque o Zeff tinha esse mesmo sonho, sabe? Ele tinha esse mesmo desejo, mesmo ele sendo um pirata, ele era um cozinheiro, e ele tinha essa mesma ambição de encontrar o All Blue. Então, quando ele viu aquela criança falando daquelas merdas, apesar do Zeff não ser uma pessoa necessariamente bondosa, boazinha, ele se sentiu vinculado ao Sanji. Tanto é que quando acontece daí uma catástrofe, né? O navio que eles estavam saqueando ali é destruído pelo mar, e o Sanji cai no oceano. O Zeff vai lá pra salvar ele. E tipo, aí, essa aqui é um dos momentos que eu sei que a história se separa entre anime e o mangá, sabe? Na versão do anime, o Zeff entra dentro d'água pra salvar o Sanji e o pé dele fica preso numa âncora. Aí pra ele conseguir descer mais profundamente e tudo mais, e salvar a criança, ele vai lá e arranca o próprio pé fora, ele corta o próprio pé, nada até o fundo do oceano, pega o guri e leva ele pra ilha. Na versão do mangá não é assim que acontece, tipo, o Zeff vai pra água, salva o Sanji, só que daí depois eles vão parar na mesma ilha e tal, né? E daí, primeiro rola aquela cena, tipo, a gente não vê o Zeff separando, né? Ele separa a comida, digamos assim, né? É o que ele diz pro Sanji, olha só sobrou eu e tu vivo, a gente tá numa ilha que não tem nada, não tem planta, não tem nada, só um pedaço de terra no meio do oceano. Então, assim, eu dividi a comida entre nós dois, né? Um saco bem grandão pro Zeff e um saco bem pequeno pro Sanji. O Sanji já fica puto, ele fala, pô, por que tu vai comer muito mais que eu, seu velho arrombado? Ele fala, porque eu sou adulto, eu preciso de mais comida que tu, agora te fode. Né? Essa é a história que o Zeff conta. E daí a gente vê que no final das contas o Sanji pensa, uma semana eu consigo aguentar de boa. E no final já passou um mês, né? Ele tá comendo o último pedaço de pão mofadão lá e tal. Dele, caralho, a gente tá um mês aqui, tô morrendo de fome, tô morrendo de sede, já acabou a comida. E daí ele olha pro outro lado lá onde tava o velho, que o velho fala, olha só, vamos ficar separados porque eu não quero ficar olhando pra tua cara, sabe? O velho manda essa aí, criando distância entre eles, distanciamento emocional também, sabe? Apesar de que foi o velho que salvou a vida dele. Aí o Sanji chega lá e vê que o velho tá com o saco ainda cheio de coisa e na cabeça dele era comida, né? Aí ele corre em direção ao velho, com uma faca na mão, porque na cabeça dele ele ia ter que matar o velho pra roubar comida. Só que quando ele chega lá, ele vê que não tem comida nenhuma dentro daquele saco que o velho guardou lá, era só dinheiro, só tesouro. Então, tipo assim, o velho deu toda a comida pra ele, né? E daí, no final das contas, ele vê que o velho tá seco, esquelético, porque ele já tá um mês sem comer, né? Mais uma vez é coisa de anime, obviamente ele conseguiria sobreviver um tempo, todo esse tempo, né? Mas o Sanji também não é um ser humano, o Sanji não, o Zeff, né? Não é um ser humano normal. E daí, nesse momento que o Sanji viria que o Zeff não tem um pé, né? Na história do mangá, então, o Zeff comeu o próprio pé porque ele tava morrendo de fome, sabe? É um lance... É legal também, uma história maneira, sabe? Eu gosto das duas versões da história, tá ligado? Porque, tipo, ele comeu o próprio pé, apesar de ser um negócio, assim... chocante e ter um lance de canibalismo e tal, um bagulho mais edgy, digamos assim, não é necessariamente mais heróico do que ele cortar o pé pra salvar o menino, tá ligado? Então, tipo assim, é uma história assim que eu não necessariamente prefiro uma do que outra, sabe? Tipo, pra quem não sabe, isso deu uma forma leve de censura, digamos assim, tá ligado? Porque, né, acharam que ficaria, tipo, considerando que é uma história que muitas crianças acompanham, achariam melhor que no anime, em vez de mencionar que o cara comeu o próprio pé porque tava passando fome, era melhor dizer que ele perdeu o pé, né? Mas, para salvar o menino. Mas, enfim, não faz diferença o ponto que, de qualquer maneira, ele perderia esse pé nessa jornada, e de qualquer forma também seria em prol do Sanji, digamos assim, sabe? Tipo... de uma maneira ou de outra ele perderia um pé por causa do Sanji. E o Sanji fica puto, o Sanji fica assim, velho desgraçado, por que fez isso? Tu me salvou sem eu pedir pra ser salvo, tu me deu toda a comida sem eu pedir pra tu me dar toda a comida, seu velho de merda, por que tu tá fazendo isso por mim, sabe? Porque ele não tava entendendo nada, tipo, esse velho até agora era um pirata ruim, e tava saqueando o navio, daí o velho fala pra ele, é que tu tem o mesmo sonho que eu. Aí quando vê, aquilo lá também, pra começar, é foda também, mais uma vez, né?
outra história boa, chocante, né? Que chocante que o Oda conseguiu contar mais uma história boa nessa história, né? Nesse anime. Então daí é naquele momento que o Sanji fala, ele decide que ele não quer morrer e eles são salvos aí e tal. E daí o Sanji decide, naquele momento que ele decide que ele vai ficar o resto da vida dele com esse velho, os dois ser cozinheiro do mar, tá ligado? E daí tu vê que foi naquele momento ali, nessa experiência de quase morte que os dois passaram, que eles criaram um vínculo, porque os dois tinham o mesmo sonho, os dois passaram fome junto, passaram necessidade junto. Era uma coisa até que o velho falou, a diferença do Sanji para todos vocês outros que trabalham aqui é que ele já passou fome no meio do mar, então ele valoriza, sabe? Ele sabe que tu não tem nada para comer, então ele não deixa ninguém passar fome assim, entendeu? Então isso é uma coisa que unia os dois, sabe? Mesmo eles tendo vários problemas, várias rusgas, eles não sendo assim pai e filho, tipo, de verdade, entendeu? Embora eles tenham uma relação mais profunda do que eles deixam transparecer, e no final do arco isso é revelado com maior clareza, sabe? Eles tinham muito... Os dois se xingavam bastante, sabe? O velho sempre maltratando o Sanji sempre respondendo o velho com grosseria, mas daí tu vê que por circunstâncias, né, que não, poderiam ser não tão claras assim, eles acabaram se unindo, né, se vinculando através daqueles momentos difíceis que eles passaram juntos. E agora, para começar a se caminhar para a conclusão desse programa, vou falar dos 3 episódios juntos, que é o 27, 28 e 29, né? O 27 se chama Diabólico Homem de Sangue Frio, comandante de batalha de frota, Pirata Gin, né? Aí é a luta entre o Sanji e o Gin, né? Que é uma coisa assim que, tipo, o Gin é um personagem interessante, tipo, ele é mais legal do que o Don Krieg, com certeza, só que, né, nunca é especificado, tipo, por que ele tem essa devoção tão grande pelo Don Krieg, sabe? Tipo, agora ele tava se levantando contra o Sanji, que era o cara que ele já tinha, tipo, deveria ter uma dívida ainda maior por ter salvo a vida dele, sabe? Só que daí ele tava deixando claro que, mesmo ele gostando do Sanji, ele tava ali pra seguir as ordens do Don Krieg, tá ligado? Que era o capitão dele e tudo mais. Então ele tinha essa característica também. E também ele tendo esse comportamento, assim, altamente, assim, leal ao capitão dele, também nos permitiria ver que o Don Krieg não é a mesma forma, não age da mesma forma, né? Ele ia pegar, inclusive, ia preparar aquele ataque dele do gás venenoso e o Gin morreria. Ele até fala assim, que tipo, ele não vai morrer, né? Mas ele não se importaria de matar o Gin. Ele fala, olha só, como tu é um arrombado, porque agora que eu me lembrei que ele luta contra o Sanji, como o Sanji já estava ferido, ele até consegue derrotar o Sanji, o que deixa bem claro que o Gin não era um cara fraco, talvez até mais forte do que o Don Krieg. Só que daí, em vez de ele matar o Sanji, ele fala, eu não posso matar ele, Don Krieg, eu não tenho como matar o homem que salvou a minha vida. Aí Don Krieg fala, então eu vou matar vocês dois com a minha bomba de gás venenoso, né, e diz pro Gin não botar a máscara, e o Gin aceita, o Gin fala que vai morrer pelo Don Krieg, digamos assim, sabe? E daí também esse é o momento que o Luffy realmente fica puto, sabe? É outra coisa que dá pra ver que tira a paciência do Luffy na história, é esses capitães que não têm, assim, vínculos com seus subordinados, tá ligado? Assim como ele ficou puto quando ele viu que o Capitão Kuro não se importava mais com os membros da própria tripulação, quando ele executou aquele ataque lá que machuca até os próprios caras que trabalham por ele. Isso acontece de novo nesse arco daí, que quando ele vê que o Don Krieg não liga pros próprios caras que estão morrendo por ele, aí que ele perde a paciência, daí que ele fala, não, cara, agora eu vou te fumar mesmo, porque tu é um arrombado do caralho, né? E daí, os dois principais episódios da luta entre eles é o 28 e 29. O 28 é o Eu Não Morrerei, desfecho, Luffy versus Krieg, e o 29 que é o resultado de uma batalha mortal, a lança interior, né? E daí, mais uma vez, é mais uma daquelas lutas assim, que nem é uma disputa de verdade, sabe? Pode parecer que o Don Krieg tava tendo tipo, que ele seria um adversário mais à altura do Luffy, pelo fato de que ele tem armadura cara e lança explosiva e essas coisas todas, mas, né, o Luffy mesmo, tipo, deixa bem claro, tipo, mais uma vez pro Oda ilustrar que não era uma disputa de níveis iguais, o Luffy tava focado em destruir as coisas dele, não derrotar ele, sabe? O Luffy bateu na própria lança dele em vez de bater nele, e o Luffy, em vez de tacar na cara dele que tava exposta, o Luffy batia na armadura dele porque ele queria destroçar toda a armadura de ouro dele. Então, tipo, o Luffy não queria só vencer dele, ele queria acabar com tudo que o Don Krieg tinha pra mostrar que, tipo assim, não era aquelas porcarias ali que ele tinha que ia deixar eles no mesmo nível, tá ligado? E é o que acontece, mais uma vitória assim, bem dominante, digamos assim, sabe? Vocês podem ver que nesses primeiros 30 episódios nenhum dos vilões sequer tem chance de parar o Luffy. E esse é um bagulho que eu até fiquei sabendo que outras pessoas se incomodam, sabe? Gente que gosta de histórias que o protagonista é mais incompetente, mais fraco, que ele fracassa logo de cara, entendeu?
os primeiros episódios dele é só ele se fudendo, ficam frustrados porque o Luffy realmente leva um tempo até ele ter uma queda, tá ligado? E eu particularmente não me importo, considerando que no final da história ele vai ter que ser o rei dos piratas, eu não me importo que o Oda nos mostre desde o começo, olha só, esse guri é diferenciado, não é qualquer um que para esse guri no caminho dele, sabe? A maioria dos adversários do Luffy acham que vão passar por cima dele facilmente por causa da aparência, por causa do visual, o menino magrelo e tudo mais, sabe? Com o chapéu de palha, os caras acham que vão facilmente superpujar ele, não é o que acontece, entendeu? E são facilmente superados. E daí, só para concluir a narrativa desses confrontos, entendeu? Só para mencionar que também é nessa luta inteira daí que o Sanji também vai ganhando, assim, um maior respeito pelo Luffy, justamente porque o Zeff vai fazendo a cabeça dele, né? O próprio Zeff tava se impressionando com o Luffy, sabe? Porque o Zeff é um ex-pirata e ele conhece, já teve na Grand Line e tudo mais, né? É um personagem que viveu grandes aventuras antes dele estar ali nesse momento da vida idosa dele, digamos assim. E ele tá deixando bem claro que o Luffy não é um qualquer. E ele até menciona, ele fica fazendo aquela metáfora dizendo que quem vai ganhar é quem tem a lança da vontade, entendeu? Que é a vontade do Luffy inquebrável, digamos assim. E daí ele fala assim, eu conheço um idiota que também tem essa ambição, só que ele não faz nada a respeito, sabe? Que é basicamente ele tá dizendo pro Sanji, olha, eu sei que tu tem um grande desejo, sei que tu tem uma grande ambição, só que tu não tá correndo atrás dos teus sonhos, porque em parte ele sabe que é por uma questão assim de como posso dizer, agradecimento ao velho, sabe? O Sanji meio que sentia que ele devia ficar ali até a final da vida do velho, digamos assim, só que, né, o Zeff tava meio que sinalizando pra ele que, olha, eu não me importo que tu siga, que tu vire pirata, que tu saia daqui com esse guri. Em primeiro lugar, porque ele viu que o Luffy não era um qualquer. Em segundo lugar, porque ele achava que, né, que o Sanji tinha que viver essas vidas, né? Ele tinha que viver essa vida de aventuras, tinha que deixar de ser só um cozinheiro, entre várias aspas, embora ele nunca fosse deixar de ser um cozinheiro, né? Ele seria um cozinheiro na tripulação do Luffy também. Mas enfim, aí o último episódio do que eu vou falar hoje, que é para concluir já também, é o episódio número 30, né? Que se chama Partida. O cozinheiro do mar e Luffy viajam juntos, né? Que é basicamente daí o Sanji fala pro Luffy do All Blue, o Luffy disse que não conhecia, né? Fica muito interessado e tudo mais, e rola aquela cena do Zeff, tipo, o Zeff e todos os cozinheiros do Baratie começam a fazer de conta que a sopa que o Sanji fez está muito ruim, que é uma porcaria, e o Zeff e o Sanji saem brabo assim, vai pro lado de fora fumar um cigarro. Enquanto isso, o Luffy tá elogiando, tá dizendo, tá muito bom essa sopa. A gente sabe, só que, né, esse guri tem que ser daqui, ele tem que seguir a vida dele e tudo mais. Tu vai levar ele pro mar ou não? E o Luffy fala assim, eu não. Dizia, porra, como assim tu tava falando que queria levar ele? Eu gostei dele e tudo mais, só que ele, né, eu não posso mandar nele, ele tá a fim de ficar, ele fica. Daí o Zé fala, não, ele quer ir, só que, né, ele explica aquilo que eu acabei de explicar pra vocês, basicamente. E o Sanji tava ouvindo tudo, daí ele, sabendo aquilo ali e tal, ele volta lá, ele entra ali dentro e fala, eu ouvi tudo, seus filhos da puta. Vocês não sabem nem mentir, não sabem nem fingir. Tudo bem, então, vamos embora. Vocês querem que eu vá embora? Eu vou embora, então, seus merdas. Aí, rola a cena ali da despedida, que também é bem legal, é bem emocionante. Eu confesso pra vocês, já tendo assistido essa cena 3 vezes, olha, eu vou terminar esse programa falando aquilo que desmentindo a maior mentira que as pessoas falam, que o One Piece fica bom depois do episódio não sei quantos. Cara, olha, a terceira vez que eu vi a cena do Sanji indo embora, eu já fiquei emocionado. Realmente acho que é uma cena muito bem construída, sabe? Aquela cena ali no final, que o Zeff simplesmente assim, o Sanji tá indo embora, ele e o Luffy, tu não vai se despedir de ninguém? Fala, não precisa. Não sei se ele menciona homem de verdade, não tem que se despedir, algo tipo assim. Ou é outro personagem que fala isso, mas ele fala que não vai se despedir, né? Porque é a postura dele como sempre. Só que daí o Zeff lá do segundo andar do restaurante, ele fala assim, Sanji, não vá pegar o resfriado. Que tipo assim, esse daí é é o máximo de carinho que ele pode se manifestar. Só que só dele ter falado isso, tipo, de ele ter falado com o Sanji de uma maneira muito, sabe, de não ser os gritos e berros que ele costumava falar, nem chamando ele de berinjelinha, sabe? Só dele ter falado aquilo ali, que é sinalizando que ele se importa, que ele se preocupa com o besteira do Sanji, o Sanji daí para no lugar, começa a se emocionar, daí ele vira e se ajoelha, sabe? Se ajoelha, tipo assim, se curva, né? Que nem os orientais fazem, e fala, chefe Zeff, eu nunca vou me esquecer de
tudo que tu fez por mim, nunca vou me esquecer, né, por ter salvo minha vida, por ter me deixado sobreviver com a comida naquela ilha, por ter cuidado de mim até o dia de hoje, sabe? Nunca vou me esquecer dele. Deixa transbordar aquela emoção, aquele sentimento de gratidão, e daí mostra a cara do Zef. O Zef também tá com os olhos cheios de lágrimas, tá ligado? Porque no final dos contos eles têm esse vínculo que, na minha opinião, é bem bonito, sabe? É um vínculo paterno, né? No futuro, vários e vários episódios depois, o Sandy vai dizer, né? Na cara do pai dele, spoiler, spoiler. No pai dele é de sangue, o Sandy vai falar na cara do pai dele, ah, o meu único pai é o Zef, que tá lá no East Blue, tá ligado? É o único cara que eu respeito como um pai, que eu considero um pai nessa porra, sabe? Então, pra mim, cara, olha, eu vou dizer pra vocês, a maior mentira que vocês já leram na vida de vocês é essas publicações de internet dizendo, ah, o One Piece fica muito bom depois do episódio 100 e poucos, 200 e poucos. Não, cara, olha, eu acabei de me dedicar 1h30 da minha vida analisando esses 30 primeiros episódios. Eu vou dizer pra vocês, já tá bom aí, cara. Já tá bom aí. Se alguém me dizer que essa história, esses desenvolvimentos, o background desses personagens que a gente já viu até aqui, sabe? Essa construção de mundo que é só o começo de uma história gigantesca, tá ligado? Se me disser que essas coisas não foram bem feitas, não foram bem construídas, não foram bem executadas, não são histórias interessantes, não tem profundidade, não tem camadas, sabe? Cara, essa pessoa ou é burra ou ela tem mau gosto, tá ligado? E tudo bem, o mundo é cheio de gente burra, o mundo é cheio de gente, cheio de gente com péssimo gosto, tá ligado? Mas vai por mim, entendeu? Esses 30 primeiros episódios já são paulada, não me arrependi e com certeza vou assistir os próximos 30 e os outros 30, daí eu vou trazer outros programas assim, com análises bem profundas, falando por mais de 1 hora desse anime que pra mim vale a pena, tá ligado? Justamente porque eu acho que tem o que ser dito, tem que ser analisado, tem que ser apreciado, sabe? Sou completamente apaixonado por One Piece e eu acredito que minha vida final também seja, ou pelo menos gostou de me ouvir falando a respeito de algo que eu gosto tanto assim. E é isso aí. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.